bem-vindos a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 43, onde nós vamos falar sobre o último Pro Tour. Então, semelhante ao que fizemos com o Pro Tour Revolta do Éter, nós vamos falar sobre o Pro Tour Amon Cat. Esse episódio vai ser mais guiado pelo Felipe, porque quase mais ninguém teve tempo de assistir o Pro Tour. Mas é interessante, aconteceram algumas coisas bacanas lá e algumas coisas que eu acho que deveriam ter acontecido que não aconteceram, que me deixaram um pouco de cara. Mas obrigado por me chamar de vagabundo. Por que eu te chamei de vagabundo? Porque tu disse que eu sou o único que teve tempo pra ficar assistindo o negócio, então leva a entender que vocês são pessoas ocupadas e eu sou o vagabundo da história, né? Não, tá, é uma pessoa dedicada ao podcast. Ah, tá. Tá, mas se o capuz serve, qual é o problema? Tá, antes da gente ir pro Crack a Pack, né, a gente só vai continuar aquele nosso pequeno aviso, né? Como no próximo episódio a gente já tá completando 2 anos de podcast, que pra mim é um absurdo, mas enfim. A gente tá pensando em fazer um episódio assim mais sobre perguntas e respostas, assim, um episódio mais casual, onde a gente vai conversar sobre algumas coisas semelhantes que a gente fez no ano passado. Então, se vocês têm qualquer tipo de pergunta pra nós, que não sejam perguntas, sei lá, que tenham um bom senso, pelo menos, nas perguntas, né? Porque, convenhamos. Mandem elas pra nós, né? Não precisa ser necessariamente sobre o Magic. E vocês podem nos mandar tanto, sei lá, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo site, enfim, qualquer forma. Então, caso vocês só ouçam a gente pelo feed, tenham preguiça de botar Guia Planar no Google, tá? Tem facebook.com/Guia Planar, twitter.com/Guia Planar, youtube.com/Guia Planar Podcast, ou ainda no site que é www.guiaplanar.com.br. E é isso. Pra não precisar também gastar pergunta, eu já respondo assim já de cara, até antecipando o episódio. Sim, não precisam perguntar. O Matheus, ele grava o episódio usando colã de balé com tchutchu. Isso. Bobagem essa pergunta, fica... né? Todo mundo já sabia. E de fundo fica tocando a Quarta Sinfonia de Mozart. Então tá, indo pro nosso Crack a Pack de Caos Planar. Um dos únicos pacotinhos que deu pra comprar no GP. Tá difícil de conseguir pacote antigo, cara. Tá tudo... preço de produto selado de Magic tá absurdo, cara. Não tinha aquela box de... O que era? Acho que era do que vem o Goichi, agora não fugiu o nome. Future Sight? Não tinha uma box de Future Sight lá que o cara queria um Top 2 rim? É. Eu acho que era R$1.000 ou R$2.000 que ele queria na caixa e não tava vendendo os pacotes separados. Se tivesse um pacote separado, eu até iria comprar. E puta que pariu, a gente já vai começar com um trocadilho do carilho. O nome da carta é Chicote, Chicote. Não, Chicote, meu Deus, Chicote. O chicote é duplo. Chicote. Não, é Chicote, Chicote dor. Não, Chicote a dor. Nossa senhora. E é uma carta que tu conhece, Felipe. Eu conheço. Olha só. E tu usa ela bastante, cara. Ui. Por um genérico e uma vermelha. É uma 2/2. É um Goblin Guerreiro com eco por 3 genéricos e uma vermelha. Já sabe que carta é? Quando entra em jogo, devolve criatura pra mão. Isso. Nossa. Que traduçãozinha infeliz, cara. Nossa. Coteador. Ai. Mas a carta é legal, cara. Não, a carta é bacana. Esse Goblin é muito bom, porque primeiro que ele quebra a Color Pie, né? É um Unsummon numa carta vermelha. E muito roubado. Ele funciona com aquele mercenário que busca goblins e bota em jogo, que... esqueci agora o nome. Mog alguma coisa. Que joga lá no Goblin Stomp do Legacy. E... cara... Goblin Grenade, né? Goblin Grenade, exatamente. Tipo, qualquer efeito de sacrifício com ele vale muito a pena. A próxima carta também é uma cartinha interessante. É o Leão de Juba Branca. Por um genérico, uma branca. É uma 2/2, é uma criatura, um felino. Ele tem lampejo
E quando ele entra em jogo, devolva uma criatura que você controla para a mão do seu dono. Um Blink meio lentão. É uma forma de tu proteger uma criatura tua, devolvendo ela pra mão e ainda deixar um corpinho em jogo, né? Isso, e tu ainda pode só retornar uma coisa pra mão pra botar de novo, né? Se tiver alguma coisa que ativa quando entra no campo de batalha, por exemplo, né? Sim. O legal é ele ter flash, né? E daí tu pode usar ele como um mecanismo de defesa. Exatamente. Bem legal essa carta. Essa próxima carta é estranha, não sei exatamente se ela é boa, hein? Mutação Errática, mas eu diria que ela é terrível. Por 2 genéricas e uma azul, é uma mágica instantânea e tem: escolha a criatura alvo. Revele cards do topo do seu grimório até revelar um card que não seja um terreno. Aquela criatura recebe mais X menos X até o final do turno, sendo X o CMC daquele card. Coloque todos os cards revelados dessa maneira no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Carta bizarra. É uma carta e ruim. azul que pode ser removal ou buff. Só que é aleatório. Não é muito azul essa vermelho. carta. Não é muito azul essa carta. Bom, Color Shift, né? Exatamente. Caos Planar os caras pegaram e avacalharam as Color Pies, né? Isso que é o mais bacana do set. Mas não, essa aqui não é uma carta Color Shifted, né? Ela não tem sim. o frame invertido. Não é uma carta que ela foi copiada de outra cor, mas assim como o Goblinzinho lá tinha uma habilidade que não é vermelha, essa aí tem uma habilidade que não é azul, né? Próxima carta é um Charme, é o Medalhão da Meia-Noite. Por uma preta, é uma mágica instantânea, com escolha 1. Ele causa 1 ponto de dano à criatura alvo e você ganha 1 ponto de vida, ou a criatura alvo ganha iniciativa até o final do turno, ou vira a criatura alvo. Bem preto, né? A primeira habilidade é preta, né? Mas as outras duas, tipo... Esses medalhão é muito bizarro. É vermelho, iniciativa é muito... virar a criatura é branco, né? E da iniciativa é muito vermelho, né? Tem branco muito combate também. Trick vermelho que dá iniciativa. Como se ele pegasse as habilidades do branco. Bom, falando em trocadilho, a próxima carta é Aranha dos Picos. Genérica. E uma vermelha. O artigo, né? Mantenha no masculino todas as palavras, por favor. Bom, enfim, por ser genéricos, uma vermelha, é uma aranha, uma 4/2, e ela tem alcance. Embora diga que ela pode bloquear como se tivesse a habilidade de voar. Demorou um pouquinho nessa pra época... alcançar ser keyword. Caramba, em 2007 não havia alcance, não era uma keyword ainda. Teve algumas keywords que demoraram pra se virarem realmente keywords. A próxima é o Mago Ignintimador. Ignintimador, é isso, né? Não, Ignintimidador. Tipo, é pra ser ígneo com intimidador ao mesmo tempo. Mas é muito em português não deu certo. E é uma vermelha, é uma 1/1, é um Magimodelador Goblin. Puta que pariu, hoje é o dia pra enrolar, não consegui falar. Magimodelador. Por uma genérica, uma vermelha, e vira e descarte um card, a criatura alvo só pode ser bloqueada nesse turno por criaturas artefatos ou criaturas vermelhas. Dava... Amedrontar não, Amedrontar. Não é Amedrontar, Não, Amedrontar é o novo. Não, Amedrontar é o antigo que é só preto. É Fear, o que é o só preto. Esse aí é Intimidar. Intimidate. Isso, Intimidar, isso aí. Só que Intimidar seria... Intimidar é da mesma cor e artefato. E artefato. Isso. Só que essa criatura, ela dá que não pode ser bloqueada por criaturas vermelhas. Então, se der pra uma criatura verde, ela não vai poder ser bloqueada por criaturas vermelhas. Então não é bem mas é que ela é vermelha, né? E ela dá o intimidar dela pros outros. É um Fear vermelho. Isso. O Fear vermelho, é isso aí. A próxima carta é Pensamento Sombrio, por 2 genéricas e uma azul. É um feitiço. O jogador alvo compra 2 cards, então descarta 4 cards. Tipo, isso aí, tu faz o cara descartar 2 em azul, praticamente. Exato. Se o cara que não tiver muita carta na mão, é isso mesmo. É bizarro essas cartas. A próxima outra carta que é bem jogável, ó. Saqueadores Keldonianos. Por uma genérica, uma vermelha. É uma criatura, um guerreiro humano, é uma 3/3, com desaparecer 2. Isso, quando entra ou sai de jogo, dá 1 de dano. Exato.
Aí desaparecer 2 ela entra em jogo com 2 marcadores temporais sobre ela. No início da manutenção, remova o marcador temporal dela. Quando o último for removido, sacrifica. Então essa aqui é a versão antiga, né? Que quando tu remover o último, tu tem que sacrificar ela. E não tu só sacrifica quando tu não puder remover ele. Não, mas essa aqui tem a antiga. Porque a nova, tu só sacrifica quando tu não puder remover. E essa aqui é sacrificada quando tu remover o último. Não, mas Caos Planar já era nova. Então tá traduzido errado em português. Não. É Vanishing ou Fading? Pois é. Ela tem Vanishing, eu acho, pois né? Pois é, Vanish é o novo. Fading é o antigo. Ó, Fading. Blá blá blá. Then after keep, remove a fade counter if you can't sacrifice it. Fading é quando tu não pode sacrifica. Então interessante, realmente. E Vanishing é quando tu sacrifica quando tu remove o último. Isso. Eu sempre achei que fosse o contrário, mas enfim. É só pensar qual que é a versão mais simples. A versão mais simples é remover o último, sacrifica, né? Não tipo, for remover, não tem mais, então sacrifica. Faz sentido. E só pra não deixar passar, essa carta é muito jogada no Burn e Pauper. Aqui tem outra carta que é jogada bastante no deck Pauper, Felipe, no Fractus. Fractus do Tendão, por um branco e uma genérica, é uma criatura, um Fractus, é uma 1/1, com todos os Fractus recebem +1/+1. Mini Lord Fractus. Muito bom. E o melhor de tudo, Lord Fractus. o melhor de tudo, ele tem a arte do Fractus de verdade, não aquela coisa lá Predador que eles fizeram em M14? Acho que é 14. Eles falaram 14. que aquela arte o pessoal não curtiu, o Maru comentou isso, que não foi bem vista no Marketing Research, mas que eles simplesmente não tinham mais como desenhar variações do Fractus antigo, que era muito simplório, e não tinha mais pra onde ir em termos de novidade. Aí eles tentaram uma coisa nova. Podia, cara. Claro que podia, só não queriam. Tá. Sempre pode. Interessante que essa era uma carta que era Color Shifted, né? Que era do Fractus do Músculo, eu acho, né? Que é o verde. Aqui também tem uma carta clássica azul que foi Color Shifted pra preta, que é a Serpente do Pântano. Por 5 genéricas e uma preta, é uma criatura e uma serpente, é uma 5/5, e ela não pode atacar a menos que o jogador defensor controlar um pântano, e quando você não controlar nenhum pântano, sacrifique Serpente do Pântano. Essa é uma ótima pra tu fazer Color Shift, né? Tem as duas habilidades mais bosta azul. É verdade, né? As duas habilidades mais bosta azul é ótima pra fazer uma carta Color Shift. Eu me pergunto se isso aqui é com ordem, que tipo, primeiro vem todas as normais e depois vem todas as Color Shifted, porque a próxima também é uma Color Shifted, que é o Xamã de Skirk, por uma genérica e 2 vermelhas, é uma criatura, um Xamã Goblin, é uma 2/2 e ele só pode ser bloqueado por criaturas artefato e ou criaturas vermelhas. Interessante. Qual será que é Não sei de que... a shiftagem dela? Deve ser alguma coisa com Deve ser de alguma coisa com... exatamente. O original dela é a Legião Apartada, que ela é preta e tem Fear. E é zumbi. Da onde? Investida. Algumas vezes eles colocam no Gather, essa aqui é a carta Color Shift e tal. Algumas vezes tem. Sim, eu tô olhando Magic Cards e eles dizem qual que é a carta que era a original. A próxima carta é o Vorme Evanescente, por 3 e uma preta. É uma criatura, um Vorme zumbi. Ela é uma 7/6. E qual é o drawback dela? Sei Sei lá, tu perde o jogo, porque é preto. Não. E porque é uma 7/6 por 4. Nada assim tão terrível. Ela tem que desaparecer 2. Ataque por um turno. Mas não se tu tiver cronomanipulação. Por X e uma vermelha, uma mágica instantânea. Com escolha 1, remova X marcadores temporais da permanente alvo ou do card suspenso. Ou coloque X marcadores temporais da permanente alvo com um marcador temporal sobre ela ou no card suspenso. Onde X é o quê? Paga X? É o custo. Tá. Vermelho e X. Eu tava na cabeça aquele... Eu acho que tem um artefato que você pode fazer isso uma vez por turno, daí eu achei mais o X, vem não. Eu notei que até agora a gente não teve nenhuma carta verde, cara. Verde é ruim. Não, mas a próxima é uma carta verde que é muito bacana. É Color Shifted, Harmonizar, por 2
genéricas e 2 verdes, é um feitiço bem simples. Compre 3 cards. Compre 3 harmonizados. É, né? Eu já consegui fazer isso, não sei como, né? Mas enfim. Pobre Matheus. É. Pelo menos não ia ficar sem card por um bom tempo, né? Vamos ver qual é a nossa rara. É a Gárgula de Pedra Vazia. Por 3 e 2 brancas. É uma criatura, é um gárgula. Ela tem voar. E conforme esse cara entra em jogo, nomeie um card que não seja um terreno. O card nomeado não pode ser jogado. As habilidades ativadas, as permanentes com aquele nome, não podem ser jogadas. E as habilidades ativadas dos cards com aquele nome que não estiver em jogo não podem ser jogadas. Nossa. Que é uma 3/3. É basicamente, não gosto disso, não quero isso, tu não vai jogar isso. A gente não tinha tirado esse mesmo carinha naquele último Crack a Pack? Foi, né? Eu acho que era um em italiano. Só que daquela outra vez tinha vindo junto com Damnation, né? Agora isso. Nem isso. Damn it. Não foi dessa vez. É engraçado, cara. Um pack bem vermelho, cara. Teve 6 cartas vermelhas. Sim, né? Porque o pack tem que ser bosta, né? Exato. Mas as cartas vermelhas porque eram boas ainda, cara. Poxa. Pra cartas vermelhas. Até a aranha. Até a aranha dos picos era boa. Que barbaridade. E a quinta série? Tu sai da quinta série, mas a quinta série não sai de ti, não adianta. Não. O negócio é estudar até a 4ª e largar o colégio, e tu vai ser uma pessoa madura. Tu não passa por aquela parte fundamental de formação pessoal, né? Isso. Bom, uma coisa que a gente vivia reclamando, e o Felipe, mais do que todo mundo do mundo mesmo, assim, porque eu não acho uma pessoa que reclamou tanto disso quanto o Felipe, né? Não foi uma coisa que o Felipe vivia reclamando pela gente. Isso, não foi hipérbole, assim, né? O Felipe reclamava a full disso, mas a full. Então a Wizards finalmente decidiu colocar a gente pra testar o jogo dela. Aê! Jogadores pró pra tentar quebrar o formato antes do formato existir. A Wizards tá chamando de play design isso, que são pessoas com a ideia de realmente assim tentar descobrir o formato e fazer um teste mesmo assim pra pegar as coisas estúpidas como o combo da Saheeli, pra fim de que ou tirarem o combo ou colocarem mais respostas, né? Então tem sempre isso. Eu espero que seja mais vindo, putz, tem esse combo, a gente precisa de respostas. E não tem esse combo, tira esse combo, a gente quer mid-range versus mid-range pra todo sempre. Mas eles não vão fazer isso, vão remover os combos. Eu já sei. É triste. Se for Twin no Standard, provavelmente eles vão remover, né? Mas, tipo, eles não iriam remover, acho que, tipo, o combo do Aetherwork Marvel e outros combinhos bem besta que tem, assim, no Standard. O que eu posso dizer, assim? Óbvio que eu tô feliz com a notícia, né? Finalmente me ouviram. Eu ficar aqui reclamando no podcast serviu pra alguma coisa. Não, mas só pra deixar claro, antes que o Felipe comece o mimimi, é que eles só vão testar Standard e Limitado. Então não vão testar Modern, Legacy, Vintage, Commander, Leviathan, Pauper, como é que é o outro? Pentagrama. Nobre. Mas enfim, deve já ter é alguns formatos mais bizarros. Provavelmente. Mas já é um baita de um... tem o Paupelder, que é, né? Paupelder. Pá, que nomezinho infeliz, cara. Brinca lá da Aeronal, mas, putz, tem um formato que chama Paupelder. Não fala mal que o pessoal vai te xingar, cara. Mas enfim. Não tô falando mal do formato, tô falando mal do nome. O formato é uma bosta também, né? Cheque. Xingando um tipo diferente de Commander todo dia. Tem que fazer uma lista de todos os existentes pra gente poder xingar até o episódio 100. É isso aí. Porque depois que inventaram que Leviathan é um novo formato de Commander que mudou drasticamente tudo que já existia antes de Commander, né? Agora é 30 de vida em vez de 40. Foi assim a mudança... Não, pelo contrário, é 30 em vez de 20. Sem sofrer a mudança pra 20 PV. Ah, tá. Não, mudanças drásticas, assim, né? Nossa, até a bolsa caiu. Não, cara, mas tu te engana, pode parecer pouco, mas faz muita diferença, porque agro
fica muito mais Mas, cara, fraco é idiota tu dar um nome 30 ao invés diferente de pro 20. formato só pra mudar 10 pontos de vida. Eu concordo, pode ser tipo, sei lá, variações oficiais, mas enfim. É porque provavelmente era gente que não tava gostando de como era com 20, não, agora a gente vai ter o nosso formato com 30. Porque ele se chama Leviathan, sei lá, não faz sentido o nome, mas tudo bem. Que nem tu pega Canadian Highlander, tudo bem, faz sentido, foi um formato criado no Canadá e é singleton, tipo, então é Highlander, né, que there can only be one. Aí até faz sentido, né, mas... Enfim, Leviathan, gostaria de entender o negócio, porque é uma criatura do mar, gigantesca, talvez aí por causa disso, que tu ganha mais pontos de vida, daí ele é grande, sei lá. Enfim. Whatever. Eu estou usando lógica pra tentar entender jogadores de Commander, tô fazendo isso errado. Não vale a pena. Não perca seu tempo com isso. Tá, mas agora parem com o Me Interrupting, por favor. Que eu quero falar sobre o novo time de teste. Deixem a mulherzinha falar. E esse foi foda, esse eu vou receber carta de morte. Mas, enfim, sobre o time de testes, como eu tava falando, foda-se que vai ser limitado e T2 só, tipo, já é um baita de um progresso, pelo menos. Porque aquilo, como eu venho dizendo, o foco da Wizards é limitado em T2, limitado em Standard. Então, o que eles têm que fazer é não cagar esses dois formatos. Então, e eles estavam cagando o Standard, mesmo fazendo o foco deles inteiro em cima disso. Então, pelo menos dessa forma, eles estão ouvindo o feedback da comunidade e estão revendo seus conceitos. Entretanto, eu tenho um grande medo com esse novo time, que é eles pegarem um monte de jogador meia boca. Tipo, já eles têm que pegar a gente... quais são os jogadores. Alguns, eles não tinham ainda botado a lista completa. Não, eu acho que eles anunciaram, acho que é a Melissa Del Toro, tem um chefe lá, vai ter um cara que vai ser o chefão, que eu não lembro qual é o nome dele. Dan Burdick, tô vendo o negócio do cara aqui mesmo. É esse Dan Burdick, que vai ser o chefe desse grupo, parece que a Melissa Del Toro tá no grupo, e o resto acho que ainda vão anunciar. Andrew Brown também foi anunciado. Só que aí tá, daí o time ainda vai ser ampliado. Então, espero que eles contratem gente foda também, tipo, foda, assim, né, top tier. Contrata o LSV, porra! Sabe? O cara já nem tá jogando mais Pro Tour porque ele fica fazendo a cobertura dos eventos. Então contrata o cara pra dar um dinheiro pra ele ficar testando teu formato, quebrando teu formato. Então... Isso aqui vão ser empregados mesmo da Wizards. Não sei daí como é que é as questões empregatícias. E eu aposto que qualquer jogador profissional, entre aspas, né, de Magic, trocaria os eventos pra ganhar um salário foda da Wizards. Né? Porque pelo menos tu tem um dinheiro entrando todo mês e não fica no desespero de ficar ganhando premiação e um salário de um emprego bosta. Mas o LSV é game designer, ele tem trabalho. O LSV sim, com certeza, mas tô falando tipo outros jogadores, né? Que daí tem o... como é que é o nome daquela série de vídeos lá? É Enter the Battlefield? Enter the Battlefield? Isso. É muito boa essa série, eu acho bem legal. Exatamente. E daí tem um que eles falam justamente sobre os pros, e eles mostram, por exemplo, a vida do Owen, do Reed Duke, coisa assim, e tu vê que são caras fodidos, então duvido que qualquer um deles não ia chegar assim, claro que eu aceito, foda-se o Pro Tour, foda-se o resto. Então... não sei, às vezes os caras gostam da competição, né? Porque tu ser empregado da Wizard automaticamente te impede de jogar, né? Tu pode continuar jogando online. Tu pode continuar jogando no mall, por exemplo, daí fazendo stream, coisa assim. Só não vai poder ficar falando coisas que vão vir no futuro, né? Sim, mas eu me refiro em campeonato. Mas se o cara é mó spike, ele não vai querer largar os Pro Tour dele. No fim das contas, todo mundo quer ganhar um dinheirinho no fim do mês, garantir a aposentadoria. Mas... não sei, tem gente que é mais idiota. É sempre o babaca que não gosta de dinheiro, né? Tem gente que é comunista, né? Check. Bom, hoje a gente tá toda, né, cara? Mas enfim, já dei meus 350 centavos sobre o ponto. Cara, eu acho interessante a ideia, mas é mesmo medo que o Felipe mencionou, dos caras não serem o suficiente, não conhecerem o suficiente sobre tudo, a fim de serem de fato úteis pro negócio. E meu maior medo é que isso vai fazer com que as cartas que saírem vão ser ainda mais fracas e ainda mais sem graças. Eu acho que não. Eu acho que isso só vai impedir
por exemplo, os caras provavelmente iriam ver que tem um deck de veículos forte, que tem um Twin Mod, eles iam ver só as coisas, acho que eles vão dar toques apenas para as coisas alopradas, eles não vão mexer em, essa carta tá ligeiramente fortinha demais, não, isso não vai ser o trabalho deles. Porque ainda vai ter o development, né, para fazer isso. Eles vão pegar o que o development deu o ok, e daí tá, o development deu ok nisso aqui, será que a gente tem como quebrar alguma coisa? Acho que essa vai ser a ideia. E uma coisa também que daí não foi completamente esclarecida, mas foi citada lá no artigo do Mario, é que eles também vão mudar o processo, né? Então provavelmente, embora não tenha sido, como eu falei, nada foi explicado, provavelmente eles vão parar com aquela putaria do a gente tem esse set, testa aí. Não, essa carta ficou forte, essa carta ficou fraca, então tá, agora a gente muda as cartas e não volta pra teste e simplesmente lança elas. Então provavelmente isso vai mudar, né? Então provavelmente agora eles vão voltar a testar tudo que é alterado, pelo que deu pra entender, assim, das mudanças de processo e tal. Então pelo menos é o que todo mundo espera, né? Lembrando que como a Wizards trabalha anos e anos no futuro, talvez só em 2020 que a gente vai ter o primeiro set aonde o efeito desses caras foi de fato visto, né? O Mario comentou qual era o próximo set que ainda dá tempo de mudar. Se eu não me engano... É que agora ele falou o codinome, eu não sei se... Eu acho que o Rivals of Ixalan, que rumoricamente é o nome do segundo set de Ixalan, não sei direito a pronúncia disso ainda. Parece que esse ainda dá tempo de mudar. Não sei, me parece muito cedo, né? Porque isso sai daqui a 9 meses. Eu não acho que a Wizards consegue fazer alguma alteração em 9 meses, pra ser sincero. Emergencial, sim. Porque, se eu não me engano, eles fecham o set 6 meses antes da impressão. E eu ainda acredito que... Bom, talvez o segundo, sim. Mas essa é a questão, né? Desse rumor... Praticamente já confirmado, né? O nome do próximo bloco é Ixalan. Ainda não sabemos nada sobre aonde vai ser, qual é o tema desse set. Mas eu acho que Rivals of Ixalan, se for esse o nome, é parecido com... Tipo, tinha Warlords of Tarkir, realmente antes de serem Khans of Tarkir, né? Não, acho que não era nem Warlords of Tarkir, era uma coisa parecida com Warlords of Draenor, né? E Draenor ainda é o lance do WoW. Que não é muito diferente de Tarkir, né? Os dragões não é? E tal. Eu não sei, não faz muito pode tempo ser que eu joguei WoW. Esse Rivals of Ixalan, que seria o nome do segundo set, pode ser que é aqueles nomes de desenvolvimento ainda, não um nome finalizado. Exato, esse é o meu ponto. Não tem nada garantido que é o nome final do set. E os rumores é que com um nome desses provavelmente vai ser um set baseado em maias, astecas, essas coisas do tipo. Tanto que teria vazado umas fotos também, né? Um pouco tempo atrás usou umas fotos de arte do set que tinham uma boa influência maia e asteca. Nem maia e asteca, vamos dizer, influência da América Central, né? Cara, isso eu ia achar muito bacana, cara. Eu acho que esse é um tema que é muito pouco explorado na mídia como um todo, sabe? E eles... É a mesma coisa com histórias da Europa Oriental. Tu não vê muita coisa de lá, né? Sim. É mais os mitos da Europa Central e Ocidental. E considerando que eles embora eles tenham errado com gregos, eles acertaram bem com egípcios, o flavor, né? Então já tem boa esperança para que o flavor seja bem legal. Saudades de quando cartas de Magic pareciam aventuras de D&D. Né? Eu também achava. Essa foi por isso que o pessoal gostava do Core 7, né? Isso, a aventura de D&D foi... os Eldrazi, né? Zendikar. Zendikar era D&D 100%. Mas é Zendikar original, né? Sim, o Zendikar original, não o Rise of the Eldrazi. O Zendikar original. Que daí todo mundo reclamou, pô, todos os negócios que vocês fizeram do Zendikar original, um mundo de aventuras, e sair em quests, e procurar tesouros e não sei o que, cadê isso aqui na volta pra Zendikar? Pois é, não deu espaço. De repente uma terceira volta. Mas não isso a questão de quests e coisas assim, mas a questão das cartas serem inspiradas em fantasia medieval, sabe? Tu pega lá os sets no início do Magic, tu olhava assim o mundo lá de... Dominária, né? Dominária. Uhum. Tu olhava assim, era um mundo bem fantasia medieval
padrão, então, tipo, eu tô sentindo falta disso já, sabe? É tanta coisa inspirada... Fantasia Roots. Exato, é tanta coisa inspirada nas coisas mais bizarras do universo, que daí... Eu acho que é bom, assim, ter variações. Eu acho que se eles tivessem nunca saído de Dominária e só ficado tentando enrolando a história do Urza infinitamente, eu acho que não teria dado tanto tempo. Eu não acho que eles deveriam ter ficado lá enrolando, mas eu acho que eles deveriam voltar de tempos em tempos, entendeu? Eu acho que eles deveriam usar, tipo, aquilo como... pra Dominária, eles já falaram que é tranquilo, uma possibilidade. É o set o mundo original de Magic, as grandes histórias do Magic que se passaram lá. Um retorno à Dominária com certeza tá nos planos da Wizards. É só o que eles ainda não descobriram como fazer, porque Dominária não tem uma única temática que abrange todo mundo, né? Cada continente é mais ou menos um tipo diferente de flavor. Então não tem uma temática. Mas eu acho que o Matheus matou a charada. Eu acho que eu tô com saudade do Core 7 mesmo. Bom, tem rumores também de que o Core 7 vai vir, né? Além do rumor do Rivals of Ixalan, sei lá, alguém tem que ver como Ixalan. Pois é, mas o Maru escreve Ixalan. Escreve não, ele colocou a pronúncia como Ixalan. Mas o Maru é o Maru, não leva ele muito a sério nessas coisas, não. Ele tem que saber a pronúncia do 7, né? Tanto que ele foi saber um monte de coisa e ele comete erros. Não, mas ele foi em pronúncia, ele tem que se corrigir porque ele é o spokesman principal de Magic, tanto que teve não lembro o que foi agora, mas teve uma outra coisa que ele foi fazer uma apresentação e ele dizia a palavra sempre errado. E daí o pessoal do marketing sentou com ele, escuta, vamos treinar aqui um pouquinho pra tu não errar na apresentação. Mas bom, junto com esse rumor do nome do segundo set também saíram 2 outros rumores, né? Uma pesquisa da Wizards perguntando o que o pessoal acha dos core sets e alguma coisa especial pro aniversário de 25 anos que parece também alguma coisa com core set. Pessoas entre aspas, né? Eram pra, como é que é? WPNs, né? São as parceiras. As lojas. Que daí eles mandaram pras lojas questionário lá sobre os core sets. E o jeito que escreveram foi meio tipo assim, estamos pensando em voltar com os core sets, o que vocês acham? Qual é o nome que você acha bom? Era, por exemplo, Basic 2019, Core 2019 e mais algumas variações nesse sentido assim. E as datas batem, né? Eles trabalham 2 anos à frente sempre. Isso. Exato. E eu acho que faz sentido ter um core set. Eu acho que eles cagaram muito fora do pinico em matar, porque, tipo, se tu quiser ter cartas mais genéricas e fora de flavor pra entrar no T2, o Core 7 é o caminho, né? Eu quero ter Doomblade, só que Doomblade não faz sentido no set que eu tô criando. Bota na porra do Core 7. Então, tu não precisa ter ali não tem a questão do flavor, né? Não é nem questão de flavor especificamente, até nesse caso, o que o Maru disse sobre os core sets foi que eles prometeram que quando os core sets pararam de existir, eles prometeram que os reprints, que geralmente aconteciam em core sets, iriam passar a acontecer mais fortemente nos sets normais. E daí o Maru admitiu, nós não conseguimos fazer isso. Então nós vamos ter que pensar outra estratégia para reprints. Então, talvez eles estejam pensando em voltar com o core set até em questão nem de flavor, mas de reprint mesmo de carta. Nós precisamos reprintar tal carta em standard e não conseguimos colocar em lugar nenhum. A estratégia de reprint deles é os Masters. Mas os Masters não entram em Standard, né? Pois é, o Core 7 seria isso mesmo, o Standard Master. Reprints que eles não conseguem enfiar nos sets principais e vão colocar nos Core 7. Não sei, vamos ver. Talvez na questão ali, Felipe, em Iconic Masters, talvez seja alguma coisa mais ao teu estilo nesse sentido, sabe? Talvez seja uma coisa mais genérica. Não sei, Pra mim é um baita ponto de interrogação esse Master aí. Quais são as cartas tipo de tribos icônicas que são caras ainda? Goblin Guide, True Name Nemesis e... Acabou aí. Acabou aí. Enfim, a Wizards também... Nossa última notícia. A Wizards lançou oficialmente o Commander 1v1 no Magic Online. Eu acho que é um V1 só exclusivamente aquela lista de banido deles lá, né? Não é nada... Eles tinham feito multiplayer também.
Eles tinham feito uma pra multiplayer. No início ela era conjunta e depois eles viram, deu merda. Daí eles separaram. Mas acho que só em junho ou julho, né, que vai voltar a lista feita lá pelo comitê do Commander, né? Isso. Pra multiplayer. Acho que sim. Bom, que essa lista, na verdade, de banida é só pra 1v1, né? Que é semelhante à lista francesa ou ao Leviathan. Eu não sei. A comunidade ficou meio... não gostei muito dessa lista de banidos e restritos. Aparentemente, acho que Primeval Titan é liberado ali, que Primeval Titan é um negócio que o pessoal em Commander odeia. Um tutor de terrenos no Commander parece ser meio estúpido, mas... Deixa eu até checar aqui. Pra mim... É que na verdade, se não é multiplayer, eu acho que não é tão ruim assim, sabe? A questão é que ele é muito forte no multiplayer. A mesma coisa é aquele Sylvan Primordial de Gatecrash também é banido em Commander. Eu não sei, eu acho tão estranho eles banirem algumas coisas assim e Sol Ring ser legal, sabe? Mas no 1v1, Sol Ring é banido. Olha só. Eu acho que não tem mais Fast Mana no 1v1. Então umas coisas... Eu não sei, eu não jogo Commander, pra mim é muito difícil de dizer o que é quebrado ou não. Eu só acho interessante que algumas coisas são estranhas. Algumas coisas são banidas que eu acho que, nossa, que é muito mais forte do que outra coisa, sabe? Uma coisa que eu achei bem legal que o Wizards fez foi quando eles lançaram esse Commander do Magic Online. Eles chegaram e falaram assim, nós não estamos tomando o formato de vocês. Tipo, nós não estamos roubando o formato lá do comitê que cuida do Commander e tal. Isso é só pro Magic Online. Então essas listas são só pro Magic Online e o Commander no mundo real lá, o IRL, continua sendo como sempre foi, com a lista francesa, IDH, qualquer coisa, qualquer uma das milhões de variações. Então isso eu achei bem legal da parte deles, embora a gente sabe que não vai ser bem assim que vai funcionar, né? Que muita gente vai portar aquilo pro mundo real e talvez as listas não oficiais acabem morrendo, né? Mas só o tempo dirá. Vai ter um monte de neguinho reclamando, esse aqui não é oficial da Wizards, eu vou usar o oficial da Wizards. Exatamente. Embora o Pauper passe por isso, né? Tem o oficial da Wizards e tem o IRL e tem o pessoal que fica brigando ali, tipo, o oficial é o que vale, o IRL é o que vale, e é um caos. Então, tipo, não dá pra ter certeza de como as coisas vão acontecer. Embora, de certa forma, eu não sei como é que funciona se a Wizards tem acesso a todos esses dados, né? Imagino que não. Talvez agora no online eles deveriam ter. Mas com acesso aos dados que eles têm, eles deveriam poder conseguir julgar melhor banimentos e não banimentos, né? Com certeza. Não sei se... Afinal de contas, em 2 dias eles baniram o gato, né? Só com os dados do MTGO, então. Mas o negócio é que não adianta nada o Wizards ter esses dados e não passar pro pessoal do Commander de papel, né? Que eu acho que não vão passar. E ia ajudar legal eles, embora o pool de cartas deva ser diferente. Ia ajudar. Eu sou a favor de todos os dados do Magic Online serem liberados de boa, certo? Pra ser fácil pra ter lá um dos dados que o pessoal baixa e pode julgar as coisas, sabe? Mas... por conta própria. Vocês sabem que a Wizards pediu oficialmente pro MTG Goldfish parar de publicar breakdown de meta, né? Sim. O que, na minha opinião, é ridículo. Então, dificilmente eles vão liberar esses dados. Todos os spokespersons da Wizards falam antigamente demorava um tempão pra galera até conhecer as cartas, a gente mantinha a lista de cartas do set em segredo pro pessoal descobrir. Hoje, com a internet, a gente decidiu que esses negócios de segredo é balela, e daí agora vem com essa. Justamente, eles pediram pro MTG Goldfish parar de fazer o breakdown, porque o formato se resolvia muito rápido, o standard principalmente, né? Então, porque daí as pessoas conseguiam ver, tal deck tem tantos % de vitória contra tal deck, e daí assim tu conseguia tunar os baralhos até chegar no ponto ideal. E que daí eles não queriam isso, mas se eles têm esse tipo de mentalidade, o que tem os seus méritos, não dá pra negar, duvido muito que eles vão liberar esses dados
de forma aberta, assim, pra todo mundo. Pois é. Meu ponto é que se esse é um problema pra eles, eles que façam sets com mais profundidade. Também. Batidinha na Wizard, check. Bom, saindo das novidades e entrando aqui num subtópico, que é o que aconteceu com o Legacy pós-banimento do Tampa. Algumas pessoas vieram até mim perguntar via página via nossa fanpage ou até mesmo via contato pessoal no Facebook. E, bom, o formato agora tá uma terra sem lei que tá começando a se definir. Então, como o grande hoser do formato caiu, né, que era o Miracles, vários decks começaram a voltar. Delver voltou com muita força, porque principalmente Storm voltou com muita força, porque Storm é... O pessoal, isso aqui vai ser... Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal que joga Storm fica bravo, mas Storm tinha um matchup muito complicado contra Miracles. Daí o pessoal vai falar, só o pessoal que não sabia jogar de Storm tinha matchup complicado contra Miracles. Então, mas na verdade tinha. Dependia de muitas coisas, era uma partida muito complexa e que quanto mais tu demorasse pra combar, então maior era a chance de tu não conseguir fazer isso. Então era uma partida bem complicada mesmo. E daí sem o Miracles, o Storm tá muito forte. Daí, consequentemente, ele precisa de um Hoser e daí o Delver é essa opção. E daí o Delver voltou. E também uma carta que tá ganhando cada vez mais força no formato é Blood Moon, porque os decks agora tendem a ter menos terrenos básicos, já que Miracles era um baralho que usava muitos terrenos básicos e era praticamente o único. E sem o Miracles não tem mais tantos decks de controle, tantos decks com Counter Spell. Então Blood Moon volta a ser relevante. E com a Blood Moon relevante e com o Storm relevante, Eldrazi perde muita força. Então Eldrazi tá na UTI com os batimentos cardíacos quase apagando. Provavelmente vai acabar sumindo no mapa. E isso é o que tá acontecendo no Legacy por enquanto. Mas olha só, Felipe, Stone Blade voltou. Eu achei que talvez poderia voltar pro meta e aparentemente tá aí. Pequenininho, mas tá aí. Tá voltando, né? Por isso que eu digo, é uma terra sem lei que tá começando a tomar forma, então... Mas isso é complicado também, porque o Legacy, ele vivia à base de ondas, né? Ele era cíclico. Então tinha um momento onde alguns baralhos ganhavam muita força, daí começava a agir contra o meta, daí outros baralhos voltavam. Então o Stone Blade era um baralho que mesmo com o Miracles ele aparecia e sumia de tempos em tempos. Assim como o Delver aparecia e sumia, assim como o Storm aparecia e sumia. Então o meta ele ia se ajustando e ia chegar uma hora que o Stone Blade ia voltar. Então não dá pra saber se o Stone Blade só tá ganhando força agora porque o Miracles sumiu, ou se simplesmente o meta tá propício de novo pra ele, sabe? Então, só o tempo vai dizer aí como que vai se estabilizar. E isso é uma parte legal do Legacy, sim. Porque por mais que o formato seja estagnado, entre aspas, ele nunca realmente tá parado. Porque sempre tem essa transição e esse ritmo cíclico do formato. O último deck novo, de fato, que entrou no Legacy foi o Eldrazi, né? Ou teve um outro? Que não seja uma variação, que seja uma coisa 100% nova, acho que sim. É que é difícil definir coisa 100% nova, né? Porque o bug True Name Nemesis lá, ele usava cartas que eram comuns de outros decks, mas nunca tinha sido feito um deck com aquele propósito, né? Com o Dark Bunch lá, True Name Nemesis. Então... É complicado dizer assim, esse deck é novo, 100% novo, sabe? Porque as estratégias podem ser diferentes, só que usando cartas que já eram usadas em outros decks, então... Mas existem tentativas de coisas novas. Sei lá, pra mim, se tu só tem um amontoado de carta boa e tu muda o amontoado, não é um deck novo. Eu sei que isso te agride, Nelson, mas é uma realidade. Profundamente. Eu tava dando uma olhada, até tem um R-Delver que é meio parecido com o Agro, mas no geral tem muito combo no meta mesmo, né? Combo e mid-range pra jogar contra os combos. Que o controle não tem mais praticamente agora, né? Lands também tá mais fraco. Isso é uma coisa que é engraçada, porque eu apostava muito no Lands. Eu achava... e também daí tem um outro aspecto, né? Que é a questão do meta do mundo real e o meta do online, né? Porque daí tem o problema
do Shadow Port no online, que são uma carta mega cara, mega difícil de conseguir, daí o Lands usa essa carta, e daí o pessoal tende a não jogar com Lands por causa disso. Mas eu achava que realmente o Lands ia ganhar muita força justamente porque não tem mais o counter top. Porque o counterbalance contra o Lands era game over, assim, e daí agora, teoricamente ele teria muito mais força, porém, com essa enxurrada de Blood Moon que tá aparecendo, o Lands também levou uma facada no rim, assim, então... Mas eu acho que ainda o Lands vai conseguir achar uma forma de entrar no meta e ganhar espaço. Ele vai ter que dar um jeito de vencer Blood Moon 100%, né? É que também tem um aspecto que tá pegando muito, é que o pessoal que jogava de Lands também tá migrando pro Turbo Depths. Porque é aquela coisa, tipo, por que eu vou jogar de controle pra combar com o Dark Depths, se eu posso fazer um deck extremamente dedicado a isso que tende a combar no turno 2 e 3, com consistência alta. Então, a gente tá num formato agora que tem os Reanimator mega agressivos, que daí tem o Turbo Depths, a gente tem Storm voltando, a gente tá num momento modern do Legacy. Mas com a diferença que no Legacy existem respostas genéricas e respostas eficientes. Então, tipo, se tu tenta ser um canhão de vidro, tu vai te fuder. A vantagem do canhão de vidro do Turbo Depths é o canhão de vidro de terrenos, né? Exato. É um pouco mais difícil. Exatamente. Porém, num formato infestado de Blood Moon e Wasteland, já começa a ficar complicado. Eu tô vendo, a lista dele é bem parecida com aquela primeira versão que eu tinha do meu, lembra? Que eu tinha o deckzinho aquele? Sim. É só porque aquela minha não era tão turbo, né? Que nem esse aqui, eles usam Elvish Spirit Guides e Lotus Petals. Sim, é pra focar em combar rápido. O teu era mais controle. Eu tinha um pouquinho. Agora virou aquela monstruosidade lá, que não funciona mais. Antes funcionava melhor. Era mais puro, o propósito dele era mais puro. Só jogar dinheiro, cara. Tem que jogar mais dinheiro no deck. Não, eu joguei mais dinheiro nele e estragou. É que tu não jogou dinheiro no lugar certo. Devia ter comprado Bayou e Verdante. Vende as cartas que não funcionaram pra eu comprar o Bayou. Isso aí. Eu vou vender toda a minha coleção pra comprar um Bayou. Jura, né? Parece que o cara só tem 2 deck Pauper em casa. Mas tem que entrar entre aquela decisão que eu tomei, né? Que eu meio que tô abandonando construído competitivo. Acho que eu tô pensando em trocar e vender as minhas cartas e investir pra deixar o meu cubo bacanudo. Até porque eu tenho notado que eu não tenho mais tido muito interesse em jogar nada competitivo, assim, é mais coisa casual. E admito que draft tá me atraindo bastante, assim. Então, acho que eu vou botar o dinheiro aonde dá, porque tá complicado. Talvez eu fique com um X de cada carta, porque um formato que já mencionei que me interessa bastante é aquele Canadian Highlander. Tava vendo uns decks, umas partidas, é bem, bem bacana. E tem a vantagem que é um X e não 4X. Então tu tem que comprar tipo um X de um Goif e é muito menos dolorido do que comprar 4x do Goif, sabe? Então tem esse ponto também. É legal que tu acaba usando mais cartas, tu acaba usando cartas diferentes, sabe? Eu achei bem, bem legal esse fato que tu consegue construir mais coisas, tu tem mais opções porque tu precisa de mais opções. Esse é o argumento de quem joga Commander, cara. Mas Commander, tudo bem, eu até entendo no lance no de grupo, assim, mas eu não sei. Eu até entendo isso aí, né? Quando eu falo mal de Commander, eu falo brincando, assim. Não tenho nada contra o formato mesmo. Eu gosto do fato de tu poder usar mais cartas e tu usar cartas diferentes, né? Porque pegar Modern e Legacy, por mais que tu tenha um pool de cartas gigantescas, as cartas que acabam sendo utilizadas são bem pequenas, né? Exatamente. Então, é legal tu ter um pouco mais de variedade, jogar com mais coisas e conseguir fazer estratégias diferentes, porque tu precisa de coisas diferentes. Então, eu acho isso bem, bem legal. Tu vai desmontar só o teu Legacy ou vai desmontar os casual também? Não, os casuais, que são de boas, assim, dá pra... Não tem nenhuma carta cara, eu vou deixar eles. Mas do contrário, acho que o tipo Legacy e o Modern, eu tô pensando em desmontar e vender as partes e comprar o que preciso pro cubo. Tu diz os teus dois, o Legacy e o Modern competitivo. Exato. E alguma coisa da coleção que eu tenho também, e deixar um X de cada só. Só... Eu decidi que eu não vou mexer em deck antigo. Uma vez o deck montado eu não mexo mais. Daí
é uma dor infinita. Sabe o que eu acho bacana do cubo? É o fato de tu pegar, por exemplo, assim, pessoas que não sabem jogar Magic, não tem cartas, tu chega lá com o cubo, tu joga, sabe? Seria legal fazer isso com draft, se os boosters fossem baratinhos. Sempre ter uma caixinha de booster ali, de qualquer, da edição mais nova ou da edição mais legal que tenha no momento. E pra ser sincero, draft de cubo eu acho mais bacana que tu joga com cartas fodas. Sabe? Tipo, tu pode ter... tô jogando com Jace, Goif e Liliana do Véu. Tu nunca vai conseguir isso num draft de uma coleção normal. Mas é aquele negócio, também nunca vai ser tão bem pensado quanto os na temática como um todo, né? Tipo, o de Kaladesh foi super legal, o de Moncat foi super legal. O Nelson te chamou de incompetente na hora de montar o teu cubo. Mas eu sei mesmo, porque eu tô pensando em olhar pras listas dos outros, tá ligado? Não tem por que repensar o que já foi pensado, é estúpido. Não sei, eu sinto falta da temática. Cara, o problema é que a temática hoje em dia tá tão fraca, tipo, os cubos continuam sendo amontoados de cartas, os limitados. Não tem mais, tipo, eu tô com deck tal, tô com deck tal, eu tô com deck tal. Que nem agora em Amonkhet é tipo, eu tenho Glorybringer, ganhei, sabe? Mas sempre tem a carta ganhei. Mas em Amonkhet aparentemente tá muito tenso isso aí. Eu vi muita gente reclamando que é um formato que tá muito ditado pela rara que tu abre. Que é parecido com Fate Reforged, sabe? Sim. Se alguém no teu pod abrir o Glorybringer, ele já tem 80% a mais de chance de vencer do que todos os outros, sabe? Então isso também é um problema. A vantagem do cubo é que o cubo é tudo roubado, então... Tipo, eu peguei um Jace, mas o cara pegou, sei lá, um Jit. Então pronto. Embora Jit é melhor que Jace em ilimitado. Fica a dica. Bom, vamos parar de enrolar então e vamos falar do assunto principal, né? Antes que a gente faça 2 horas de episódio e não toque no assunto. Exato. Não tem muito o que falar sobre o Pro Tour mesmo, mas vamos lá. Bom, nós tivemos no dia... Esqueci qual foi o dia do Pro Tour. Dia 13. Nos dias 12, 13 e 14 de maio nós tivemos o Pro Tour Amonkhet, que todo mundo sabe como é que é o formato, né? Agora não tem mais Pro Tour que não seja Standard. Então são 3 rodadas de draft e depois 8? Não. Enfim, 6. Depois são 6 rodadas de construído, que no caso é Standard, no dia 1 e a mesma coisa no dia 2. E depois tem o corte pro top 8, daí no dia 3 é o top 8 com partidas que são melhor de 5 e não melhor de 3. Isso eu acho uma coisa muito legal. E que daí o sideboard só pode acontecer a partir do Game 3. Uma coisa que eu achei foi uma puta sacanagem da Wizards com relação à minha pessoa, porque quando tem esse tipo de episódio que a gente fala de Pro Tour ou eventos, eu sou o cara que vai atrás dos números, porque eu sou o cara que tá mais ligado com esse lado competitivo do Magic. E daí geralmente a Wizards entregava mastigadinho lá pra gente. Olha só, a gente teve tantos % do meta tal deck, tantos % tal deck. E assim vai. Tantos... X desse deck fizeram dia 1, X fizeram dia 2, deu tanto % de taxa de conversão. Só que dessa vez, pra parecer pra mostrar assim, não, olha só como o nosso formato agora é diverso, depois daquele do Pro Tour de Revolta do Éter, que só tinha 3 decks, basicamente, olha como o nosso é diverso e tem 1 milhão de decks. Na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram tipo o Mardu Veículos. Nós temos o Mardu Veículos, mas a gente tem o Mardu Veículos que tem balista. Nós temos o Mardu Veículos que, em vez de balista, nós temos o veterano. Daí tem uma versão que usa 3 Avacyn, tem a versão que usa 1 Avacyn. E tipo, eles separaram isso como se fossem decks diferentes. E daí a mesma coisa pra Etherworks Marvel, a mesma coisa pra Zombie, a mesma coisa pra Black Green, a mesma coisa pra Controle. Então, tipo, parecia que tinha... Dos 378 jogadores que jogaram o evento, parecia que tinha 378 decks. Mas na verdade era tudo o mesmo deck com os slots flexíveis diferentes, com cartas diferentes um dos outros. Então, porra, sacanagem, né, Wizards? Me fuderam legal. Voltando pro ponto do Nelson, se tem um amontoado de cartas boas, não importa a ordem, continua o mesmo amontoado de cartas boas. Exatamente. Mudar as cartas não modifica a alma do deck, que é só um amontoado de carta boa. Porque, tipo, todo deck tem slots flexíveis, né? Alguns mais, outros menos, mas tipo, todo deck tem uma estrutura base
Que daí tu olha pra aquela estrutura base e fala, isso é tal deck. E daí depois tu tem os slots flexíveis, que são aquelas cartas que tu pode variar de acordo com o meta. Pegar como exemplo Rug Delver, do Legacy. Era um deck que, tipo, ele era... Tu olhava assim, a base dele era muito padrão. Tinha Raio, tinha o Mangusto, tinha Goyf, tinha Delver, tinha Daisy, tinha Foe, Ponder, Brainstorm. E só que daí tinha alguns slots flexíveis ali que o pessoal botava Dismember, Forked Bolt, botava Spell Pierce. Então, mas tu pegava o cerne do deck e tu olhava, isso aqui é um Rug Delver. E a mesma coisa tu pega com o Mardu Veículos, por exemplo. E tu pega o cerne do deck, tu olha, isso aqui é um Mardu Veículos. Mas essa lista usa veterano. Mas essa lista usa balista. Essa lista usa mais remoção. Essa lista usa... Tipo, cara, ainda é Mardu Veículos. Não são dois decks diferentes, são só slots flexíveis com cartas diferentes. Então, me deu o trabalho de ir lá, catar, contar e separar os números do que a gente teve em cada dia pra trazer aqui pra vocês, ouvintes. E, bom, basicamente... Obrigado, tio Felipe! Tipo, fuck Wizard. E vamos lá. No primeiro dia nós tivemos 378 jogadores, com 239 deles passando pro dia 2. Isso dá em torno de 63%. E desse número de jogadores, nós tivemos no dia 1 variações do Mardu Veículos, né? Então, base do Mardu Veículos. No dia 1 a gente teve 99 cópias do deck no meta. Então, 99 de 378 é um valor consideravelmente alto, né? Onde 57 passaram pro dia 2, e isso dá uma taxa de 58% de conversão do dia 1 pro dia 2. Nós tivemos 96 cópias de variações do Aetherworks Marvel. Aqui até dá pra botar um pouco de variação mesmo, porque tinha versão Bunt, versão Sultai, versão Temur. Daí, então, aqui eu acabei englobando tudo numa coisa só. Eram decks de Aetherworks Marvel que basicamente quer botar um Ulamog em jogo o mais rápido possível. Turno 4 de preferência. Então, desses 96, 68 passaram pro dia 2, o que dá uma taxa de conversão de 71%. Variações de zumbi, basicamente Mono Black e preto e branco, que tivemos 78 cópias, com 56 passando pro dia 2, então uma taxa de conversão de 72%. Variações de Black Green, então nós tínhamos Delirium, Energia e... Aqui era uma infinidade, aqui era uma selva, porque aqui realmente tinha decks que tentavam ser mais agro, outros mais mid-range, mas no fim das contas todos eles se baseavam na cobrinha lá na Constrictor, então acaba sendo... Eles tinham também um esqueleto muito parecido com o Constrictor, com o Gearhook, com o carinha que eu esqueci o nome, que quando ele entra em jogo bota um marcador de +1/+1 em 2 criaturas. E as criaturas que tu elfo aquele, né? Que daí as tuas criaturas têm vira... Criaturas com marcadores têm vira e dá um de mana verde. Enfim, daí variações de Black Green eram 29 e passaram 16 pro dia 2, então dá uma taxa de 55% de conversão. E decks de Gearhook Control, então decks como azul e branco controle, azul e vermelho controle, então decks que... Draw and go, né? Decks de controle de verdade. Nós tivemos 25 cópias no dia 1, com 12 no dia 2, uma taxa de 48% de conversão. Baseado nisso, nós tivemos, então, como divisão do meta. No dia 1, 26% do meta era Mardu Veículos, o que era esperado, né? Porque se tu tinha dois decks que dominavam o formato, que eram o 4 cores Sahili e o Mardu, o Sahili caindo, a aposta mais certa seria apostar no deck que já funciona e que todo mundo sabe que é bom. Então... Muita gente apostou no deck, e por isso nós tivemos mais de 1/4 do meta de Mardu Veículos. Variações de Aetherworks Marvel nós tivemos mais ou menos 25%, variações de zumbi mais ou menos 20%, daí as variações de Black Green mais ou menos 7%, as variações de Gearhook Control mais ou menos 6%, isso dá um total de mais ou menos 84% do meta. Então dá pra ver que o meta ficou bem restrito a alguns tipos específicos de deck, sendo que mais 70% do meta eram os três primeiros, que eram Mardu Veículos, Aetherworks Marvel e zumbis. Então, o outros, né, aquela coisa assim, tipo, o pessoal que vai com aquela coisa mais diferentona mesmo, negócio mais rogue, foi uma taxa bem pequena, pessoal. O que é de se esperar por ser um Pro Tour, né? O pessoal não vai arriscar muito num Pro Tour. No dia 2... Não dá pra reclamar, né?
convenhamos, eu também provavelmente pegaria o top metadeck se eu fosse pra um Pro Tour. Exato. Exatamente. Tu tá indo pra um evento grande, que é cobiçado, todo mundo quer estar lá, tu quer ter a tua maior chance de vencer, então tu vai pegar o melhor deck possível. Isso não há dúvida. Até porque significa que quanto mais tu ganha, mais dinheiro tu ganha, né? Então também tem... Exatamente. Tem essa questão também. Bom, no dia 2, nós tivemos, então, Mardu Veículos com 23% do meta. Então, caiu o percentual dele no meta. Então, os jogadores que decidiram ir de veículos quebraram a cara. Uma boa parte deles. Etherworks Marvel, 28% do meta. Então, cresceu a quantidade... Cresceu o percentual no meta. Isso quer dizer que muita gente passou com o deck. Isso leva em consideração que nós tivemos uma taxa de conversão de 71%. Então, Etherworks Marvel foi a boa escolha do evento. Zumbis, 23% do meta. Também subiu em participação. Black Green se manteve ali mais ou menos parecido, né? Passou de 7% para 6%. Os Gear Who Control também ficaram mais ou menos parecidos, passaram de 6% para 5%. E daí esses 5 decks, representam mais ou menos 85%, de novo, sendo que mais 70% são os 3 primeiros, que é Mardu, Etherworks e Zumbis. Além disso, daí, as cartas mais jogadas do evento. Isso aqui parece... Só comentar um pouco sobre os decks. Eu não acho que tu ter 3 decks que representem mais de 70% do meta é algo ruim em Standard. Dado que tu tem um pool de cartas limitado, eu diria que tu ter 3 decks, cada um ali em torno de 25%, não é nada ruim pro meta. Eu acho que isso é um meta muito mais saudável. Além porque são 3 decks... Se bem que Mardu Veículos e Zumbis são 2 decks agro. Né? Sim. Tu tem um combo ali, o que me faz ver que Standard tá com mais ou menos o mesmo problema do Standard, que controle tá meio fraco, porque as respostas estão ruins em relação às ameaças. Mesmo problema do Modern. Eu falo o mesmo problema do quê? Tu falou o Standard, tá com o mesmo problema do Standard. Isso é óbvio, né? Ora, eu não falei nenhuma mentira. Não falei nenhuma mentira. Se o Standard não tivesse os problemas do Standard, seria bem estranho, né? Isso aí, cara. A gente estaria num conundro. Eu concordo contigo. Se não tivessem banido o gato, por exemplo, provavelmente a gente teria o Sahili com mais de 40% de participação no meta. Porque seria realmente o deck a ser escolhido, assim, tipo, o Etherworks Marvel foi uma aposta de alguns grupos, alguns times pro Pro Tour, e que eles meio que acertaram na mosca, porque se for pegar o percentual de conversão e tudo, depois do top 8 também, que a gente vai falar depois disso, foi o deck talvez o melhor sucedido no evento, assim, então... Eu acho que também, na medida do possível, foi saudável, assim, pro tipo de evento que é e pra quantidade de tempo que as pessoas, que os jogadores tiveram pra testar os decks até o Pro Tour, né? E tem esse aspecto também. O meta do Pro Tour não é o meta final do Standard. Tipo, o meta final do Standard, ele vai se basear muito no que aconteceu no Pro Tour. Mas a partir de agora, que tem esse esqueleto, esse meta vai ser aprimorado, as pessoas vão jogar mais com os decks, vão ver quais são as falhas e quais são os pontos positivos de cada um, e vão aprimorar até chegar no ponto que o meta vai se estabilizar. Que foi o que aconteceu antes, por exemplo, com os decks lá, quando tava Mardu Veículos versus Sahili, que no primeiro momento o Mardu não usava a balista, daí passou a usar justamente por causa da Sahili, e daí a Sahili no primeiro momento era Jeskai, depois passou para 4 cores. Então, as coisas eu acho que ainda vão evoluir muito no futuro próximo. Eu tenho curiosidade para saber se, acho que em Ixalan, que o Pro Tour vai ser alguns meses, eu acho que depois, assim, 1 ou 2 meses depois do lançamento da coleção, se isso vai fazer uma diferença grande ou não. Veremos. Eu acho que tende a chegar lá com menos decks. Porque o formato já vai estar mais solucionado. Porque, tipo, tu tem como eu disse, 85% mais ou menos do total eram esses 5 decks. Mas ainda tinha os 15% do pessoal que queria, não, vou postar uma coisa completamente diferente aqui. Então, acho que esses 15% de coisas diferentes não vão existir mais. Porque daí o pessoal realmente vai ver que o formato vai estar mais solucionado e vai naquilo que é o tiro certo, assim. Então, eu acho que vai ser mais chato ver o Pro Tour do que ele é hoje em dia. Não sei, como eu já mencionei, eu acho partidas Standard mais sem graça de assistir, porque tu não tem tanta mágica
poderosa, sabe? Não tem um tipo, o cara conjurou um Jace, e o público vai à loucura, sabe? Não tem isso no Standard, sabe? Eu acho que talvez isso é uma parte que torna o fato de assistir aos jogos não tão interessantes caso tu não jogue, sabe? É por isso que o pessoal brinca que o Modern é o melhor formato pra assistir jogos, né? Mas não é o melhor de se jogar. Exato. Exato. Mas aí que tá. Eu acredito que o Pro Tour não deveria ser pros jogadores e sim... Melhor dizendo, não deveria ser pras pessoas que competem e sim pros jogadores. Mas... Aí a gente entra em opinião porque não há nenhuma base pra fazer um argumento em qualquer sentido. Bom, ainda falando um pouco de números, nós temos as listas de cartas que foram as mais jogadas no evento. E é muito engraçado que isso aqui parece... Tipo, eu me base... Pra montar esse episódio, eu me baseei muito no episódio de Revolta do Éter. E aqui parece que simplesmente não mudou nada. Porque as cartas continuam sendo as mesmas, assim. Foi simplesmente copy-paste do negócio. Então, é verdade, né? Nas mais jogadas não tem nenhuma... nas mágicas, pelo menos, não tem nenhuma de Amon Cat. Tipo, pegar assim, o top 3, né? Pegar o top 3 de cada coisa. Né? Que tipo assim, pegar o top 3 de mágicas mais jogadas. Nós tivemos em primeiro lugar Fatal Push, com 266 cópias, sendo então que 62,99% dos decks usavam. Comunhão com Éter, com 216 cópias, 42,52% dos decks usavam. E Transgress the Mind, com 183 cópias, com 44,88% dos decks usando. E aí, top criaturas. Em primeiro lugar, a Barata, né, o Scrap Heap Scrounger, com 210 cópias e 45,67% dos decks usando. Daí, em segundo lugar, Rogue Refiner, que com 178 cópias estava presente em 35,43% dos decks. E tem aqui a diferença do Aether Revolt, o Lamog em terceiro, com 153 cópias e 33,86% dos decks usando. Daí, o top 3, as top cartas no geral, sem contar mágicas e sem contar separar mágicas de criaturas, o top 3 foi exatamente igual ao de Revolta do Éter, que era em primeiro lugar Fatal Push, em segundo Comunhão com Éter, e em terceiro o Scrap Heap Scrounger. Então, tipo, não mudou. As 3 principais cartas do formato continuam as mesmas. Pra mim, a parte mais surpreendente dessa lista é que o Woodweaver's Puzzle Knot é a top 10. Exatamente. Porra, uma pedrinha aqui de vida e energia é a número 10, olha só. Pra jogar com o Aetherworks tem que ter, né? Uma das melhorzinhas que tem pra gerar energia. Exato. É a melhor fonte de energia do formato. Mas aí que tá, daí tem a questão das variações, né? Porque daí tu tinha o Aetherworks Marvel, o Stock, que era o padrão, que daí usava o Puzzle Knot, esse tipo de coisa. E daí tu tinha o Spell Heavy Aetherworks Marvel, que daí usava mais Counter Spell, usava mais cartas pra comprar e tal, tipo... Daí eles separaram isso como decks diferentes, mas enfim. A gente já teve nossa discussão aqui do meta, o Matheus já falou que gostou, achou que foi diverso, mas a gente também já comentou sobre talvez o que possa ser o futuro, né? Então, provavelmente aí o formato ainda não tá... não foi completamente descoberto, ainda vai ter coisa que vai aparecer, então provavelmente a gente vai ver mais coisas aí pela frente, os decks sendo refinados. Mas então vamos falar de top 8. No top 8 nós tivemos 2 Mono Black Zombies, um zumbi preto e branco, 4 Temor Aetherworks e um GB Energy ali intruso, falando assim, tipo, eu quero ganhar essa merda. Mas, bom, acredito que quem tá ouvindo aqui já sabe, o Jerry Shardless Bug Thompson, porque foi o cara que criou o deck, né, o Legacy o Shardless Bug. Ele ganhou o evento com Mono Black Zombies, o que eu acho uma afronta ao Magic, porque, porra, o cara que cria um dos melhores decks mid-range de todos os tempos ganha um Pro Tour com um deck agro é foda. Ele aprendeu. Mas... e tu vê zumbi que ainda. Zumbi. Aprendeu. Tem que ter Almos deck, daí vence.
Daí tu vê que esses pro players não estão nem aí pra ter um estilo de jogo, né? Eles só querem ganhar. Eu acho que é isso que eu preciso mudar ainda no meu... Faz sentido isso. Eu acho que é isso que eu preciso mudar no meu jeito de pensar. Tem que largar de mão os decks. Isso, tu tem que largar de mão honra, honestidade e tudo, cara. Moralidade. Isso aí. Mas, enfim, o top 8... Eu assisti muito mais o top 8 do que todo o resto do evento. O resto do evento foi bem... Tipo, as partidas foram bem padrão, assim. Nós tivemos muito mirror de Aetherworks, ou pseudo mirrors, né? Tipo, pseudo mirrors com Sultai versus Bunch versus Temur, esse tipo de coisa. Nós tivemos alguns mirrors... Mas deve ser um saco de assistir, cara. Deve ser quem é que vira o Aetherworks com mais sorte. Não, pior que, cara, eu vou te dizer que teve algumas das partidas mais emocionantes foram de mirror de Temur e Aetherworks. Porque daí... Olha só. Porque daí o cara ia lá, jogava dava o spin, não achava porra nenhuma, daí tinha que jogar o bagulhinho lá que busca o terreno, o Atonia With Eater lá, e daí tipo, deu outro ia lá, daí também não jogava nada, daqui a pouco o cara dava o spin, daí achava o Lamog, baixava o Lamog, exilava no terreno do cara, daí o cara ia lá, castava o Lamog na mão, exilava o Lamog do adversário e o Aetherworks, então tipo, as partidas mais emocionantes, pior que ainda acabaram sendo essas, mas... Acho que é emocionante pelo o desconhecido e o randômico, assim, vai vir um Aetherwork que vem. Exatamente. Mas, no geral, assim, o evento, nesse aspecto das partidas, ele foi bem sem sal. Porque como veio o problema de ter um meta muito restrito a 3, 4 decks, né? Então tu acabava vendo sempre as mesmas partidas. E óbvio que daí quando chega no top 8 as coisas ficam um pouco mais emocionantes pela questão do mata ou morre, né? Tipo, tem a questão da pressão, o cara tem que ganhar, porque senão o cara tá eliminado e tal. E daí os jogos acabavam sendo um pouco mais tensos e daí com isso mais interessantes. Mas também não fugiu muito disso. Basicamente a gente viu o Jerry atropelando todo mundo com aquele Mono Black Zombies dele. Ele tava num dia onde os draws estavam perfeitos, né? E o cara tava naquele dia iluminado, assim, tipo, eu preciso de um Dark Salvation do topo. Um Dark Salvation. Então... foi basicamente isso, assim, não teve nada muito chocante, nada muito inovador, nada muito emocionante no evento, né? Pelo menos nas partidas que foram transmitidas. E daí eu quero fazer uma pergunta pra vocês, o que vocês acham. Aetherworks Marvel não é exatamente um combo, né, pra buscar o Lamog, mas é uma forma de tu cheatar o Lamog, né, dentro do jogo. E vendo que foi um deck que foi bem sucedido no formato, vem a pergunta: será que combo é saudável pro Standard? Cara, tipo, o Aetherwork Marvel custa 5 de mana pra baixar. 4. Vai ter que rampar um pouquinho. 4 é na sorte. Eu acho ele justo. Tipo, sempre tem uma forma de cheatar o Enrabaku. Sempre tem. Todo Standard, desde que printaram o primeiro Eldrazi, tem uma forma de cheatar ele. E essa eu acho a menos ruim de todas. Pra mim, o problema do Aetherworks Marvel é o seguinte: o fato dele castar a mágica, o fato de tu ter o Lamog pra castar, e o fato de o Lamog exilar 2 permanentes quando tu casta ele. Se um desses 3 não fosse verdade, não teria nenhum problema. Sim. Eu acho que tá mais nisso aí, sabe? O fato dessas 3 coisas tornam ele bastante forte. Porque se o Lamog só exilasse quando, tipo, tu conjurasse ele da mão, entendeu? Eu acho que não teria tanto problema, certo? Tudo bem, né? Se tu rampasse pra conseguir o Lamog, tu conseguia essa... negócio, poxa, exilou 2 cartas. Aí tudo bem. Mas o fato de com o Aetherworks, digamos lá, tu vai no 4º turno, o cara tem 3 terrenos em jogo, tu exilou 2 terrenos dele, acabou o jogo, né? Tipo, como é que ele vai conseguir lidar com a porra do Lamog? Assim, com um terreno só. Na minha opinião, o Marvel não é um deck opressor. Tanto é que ele não usa carta nenhuma de Amonkhet. Ele usa cartas de até Revolta do Éter. E ele simplesmente não existia até Revolta do Éter. Por quê? Porque existia o deck da Saheeli, que era muito opressor e muito melhor. Se o Aetherworks fosse tão bom assim, ele conseguiria bater de frente com o Saheeli, que ele não conseguia. Justamente porque tu joga uma moeda. Eu vou jogar uma moeda, eu preciso tirar 5 caras seguidas. Né?
Então, eu também acho que ele não é um problema. Eu concordo com a questão do Ulamog, de repente o Ulamog ser um pouco forte demais. Entretanto, tem que pensar assim, tá, tem a desculpa de que o Ulamog não era pra estar no formato agora. Mas era pra ele... Não era pra estar ali agora. Não era mais. Mas não era. Era pra estar o Enraku. Enraku. Tudo bem. É verdade. Né? Mas então, eu ainda acho que ter não merda de qualquer forma. Eu ainda acho que não é um problema, cara. Tipo, combo é pra ser assim. Combo é eu fiz o combo e eu ganhei. Senão não é combo, senão é só uma interação. E o Etherworks não consegue nem ser assim. Quer dizer, tu pode ir lá, 5 de mana virei o Etherworks, ganhei. Não, 5 de mana virei o Etherworks, joguei a moedinha. Exato. Então não é nem um combo cara, certo, sabe? Mesmo que tu consiga, não, eu fiz todo o ramp direitinho, eu consegui a energia, quarto turno eu tava com a energia pronta, já dei o spin no Etherworks e não veio merda nenhuma, sabe? E não só isso. Tipo, tu não tem brainstorm no formato. Então, cara, eu perdi a conta das vezes que eu assistindo o stream, o cara tinha todos os Marvel no deck e todos os Ulamog na mão. Até o Watanabe lá, o Uia. O Uia, teve uma partida que aconteceu isso com ele. Ele tinha 3 Ulamog na mão e, tipo, os 3 decks estavam na mão, o que eu faço, sabe? E eu também perdi a conta das vezes que eu vi o cara gerando energia e usando o Etherworks pra tentar pegar o Ulamog, pegando só Rogue Refiner, coisas do gênero, e castando o Ulamog da mão, cara. Porque não conseguia achar um maldito no topo, sabe? E uma hora chega mana, né? Exato, uma hora chega 10 de mana, vai da mão mesmo. Por isso que eu acho que ele é um deck justo. Eu acho que o pessoal só tem que admitir que tem que pensar em ganhar do Etherworks. Botar mais remoção de artefato e coisas do tipo. E aceitar que é um deck que tu tem que aceitar. Se ele girou o Etherworks, provavelmente eu vou perder. Eu acho que, sinceramente, assim, pensando no meta futuro, eu acho que vai ser um deck que vai perder muita força com o tempo. Justamente por causa disso. Porque é um deck que tu depende muito da sorte, enquanto tem outros que são muito mais consistentes. Como, por exemplo, o Mono Black Zumbis. Então, eu acho que vai ser um deck que vai acabar morrendo pra ele mesmo, porque ele acaba sendo mais ou menos um Glass Cannon, né? Ele não é um deck diferente do deck da Sahiri, que era um mid-range velo e deck extremamente forte, que tinha o combo. Então, tu ficava te preocupando a vida inteira com o combo e ele te matava lá com os bichinhos que ele ia botando em jogo. Aqui não, né? Aqui a gente tem um deck que é mais dedicado pro combo e que simplesmente pode falhar toda vez que tu vira o artefato, né? Então, eu realmente acho que não é opressor. O que é opressor é ter combo de 2 cartas, mas o Etherworks Marvel não acho que seja opressor o suficiente. Eu fico até feliz que esse deck tenha sido tão bem sucedido, porque quando tu olha pra cara dele, tu pensa, isso aqui é um deck casual super divertido. Tu nunca imagina que ele conseguiria ir tão bem num competitivo. Estava errado. Eu acho até legal. Vermelho. Eu acho até legal que eles tenham conseguido fazer uma carta que tem cara tão de casual acabar sendo competitivo. E eu estava errado. Não teve nenhum mono-red super agressivo. Não nos tops, né? Mas no dia 1 até teve alguns, mas nada que fosse... Eu não sei, eu ainda acho que um deck de mono-red de Exert pode vir. Mas, como o mono-red não vai conseguir lidar com a Etherworks, também ele vai ter que ser grupo, pelo menos. Mas aí que tá. A única carta com... Exaurir, né, em português. Uhum. A única carta com Exaurir que tá vendo o jogo é o dragão. Sim, então... mas ele já é mais do que o suficiente. Mas aí que tá, daí o pessoal bota ele em decks de valor e não... Ou decks de controle, que daí possa de board, tu quer alguma carta pra variar tuas condições de vitória. Então ele não é uma carta assim, não, vou fazer um deck agressivo com ele. Não, a maior parte dos decks são bem mid-range ao controle e que usam ele. Uhum. Então... eu acho o Matheus errou mesmo. Então o Matheus errou. E provou todo o seu conhecimento de standard. Não, mas tem um deck aí. bom ali. É porque por algum motivo não deve estar dando certo. Mas eu acho que tem um deck bom ali, vermelho, bem agressivo. Talvez simplesmente que o preto seja melhor. O preto de zumbi. Exatamente. Porque o vermelho não tem Lorde, né? O vermelho é só cartas agressivas boas.
Já o preto, além de tu ter os lords, os 2 lords, né? Tanto o Azores não. Orzhov, quanto o Mono Black, e tu tem Fatal Push e coisas do tipo. O grande poder do deck de zumbi é que ele é muito azeitado. Ele é um deck que tu tem o Crypt Breaker, que tu pode descartar a carta lixo, ou até mesmo teus zumbis que voltam do cemitério pro jogo. Esqueci o nome dos bichinhos lá, que é um de mana 2-1. Dreadwonder, Daí tu pode descartar esses caras pra botar zumbi em jogo, daí tu pode ficar virando zumbi pra comprar carta. Tu tem lá não lembro de mais carta nenhuma do deck. Que é o bichinho 2/2 por 2 preta com menos, que quando morre tu pode pagar uma preta e ele volta pra mão. E ainda traz alguém com ele. O Relentless Dead. E daí tu ainda pode pagar o custo de um zumbi do teu cemitério pra voltar ele pro jogo. Ridículo. Daí tu tem o Lorde, que dá mais um pra todo mundo. Tu tem lá os encantamentos lá, que bota zumbi e dá mais um pra todo mundo. Tu tem o zumbi de Innistrad, que ele entra com marcador de mais um pra cada zumbi que estiver no cemitério. E toda vez que tu joga uma mágica de zumbi, ele bota uma ficha de 2/2 em jogo. Curiosidade sobre esse cara, esse Diregraph Colossus, se tu for ver, ele é feito de Diregraph Cages, aquele artefato que impede criaturas de entrada do cemitério, tá ligado? Sim. É muito legal a arte dele, que é aquele monte de zumbi tentando escapar dele, né? Exato. E ele é muito grande pra ser uma 2/2, pra ser sincero. Não, mas aí tá, ele é maior, tá certo pelo flavor. Ele é maior de acordo com o tamanho do teu cemitério. Quanto mais zumbis tu tem, mais zumbi tá preso dentro dele. Isso. Né? Mas... Então, tipo, ele é um deck que as criaturas ficam grandes, ele é tall and wide, sabe? Tipo, então tu bota muita criatura em jogo e as tuas criaturas são grandes. E tem muita resiliência. Então, a parte da remoção dele nem é tão relevante assim. O problema é que ele é agressivo pra caralho mesmo. Tanto é que num mirror, entre aspas, de decks agro, ele tá dando um banho no Mar do Veículos, que o Mar do Veículos não consegue ser agressivo nem de perto contra ele. Sim, se o meu deck besta de zumbi funciona, imagina um deck super tunado. Então... O deck de zumbi hoje é o deck a ser batido no formato, né? Não há dúvida disso. Tanto é que foi campeão. Se não fosse tão bom assim, provavelmente não teria chegado lá. Uma última reclamação sobre o Pro Tour em si, que, cara, aparentemente os caras deixaram assim por 3 minutos tocando música de fundo e passando propaganda, cara. Isso. Música de elevador. Não, cara, Meu Deus do céu. Antes fosse propaganda. Sério. Se fosse propaganda assim, tipo, propaganda da Ultra Pro. Tipo, nós temos aqui... Pegar como exemplo assim, Star City Games. Quando tem um evento, um stream da Star City Games, eles vão lá e ficam botando propaganda dos produtos deles. Tipo, nós temos um novo Tarmodai, né? Os dadinhos pra Tarmogoyf. Daí eles mostram lá como é que funciona. Nós temos lá a série deles lá que eles pegam cartas icônicas e botam imagens com bichinhos fofos, né? Daí... Se não fosse Playmats, blá blá. Mas não, cara. Era tipo uma apresentação de PowerPoint que ficava mostrando o ranking dos jogadores, ou o ranking dos times, ou então jogadas possíveis por causa de exaurir, ou embalsamar e coisas do gênero, e ficava tocando musiquinha de elevador, sabe? E daí, tipo, cara, aquilo era muito chato. E o pior é que aquilo, assim, não era entre partidas. Inclusive, na hora do sideboard, eles botavam aquilo, cara. Nossa. Como assim? Exato, tipo, acabou o game... Em vez de pegar e tipo, vamos pra outro game mostrar aqui o que tá acontecendo, às vezes até eles conseguiam fazer isso, mas tipo, se não, em vez de ficar comentando o que poderia ir no sideboard, foi assim, eles cortavam e botavam 3 minutos de espera, cara. Que bizarro. Entre games. Terrível. Terrível isso. Sabe? Não, foi assim, terrível é pouco, cara. O negócio era muito chato, era muito maçante. Porque tu tava ali no hype da partida e tu pensava assim, vamos ver agora o que o LSV vai falar sobre os caras. Daí, elevador. Uai! Bizarro, velho. Tipo, ainda se eles botassem propagandas relevantes, mas ficar só no PowerPoint inútil, pra quê?
Exato, que nem eu falei, antes fosse propaganda de produto, sabe? Ou, no Pro Tour passado eles mostravam propaganda, botavam coisas tipo propaganda do Magic Duels, propaganda do Magic Online, coisa assim. Esse não, esse vamos botar aqui um PowerPoint e foda-se o resto. E, inclusive o professor... Tão estranho isso. O professor fez um vídeo reclamando disso e dando sugestões, né? A sugestão que ele deu, sim, as sugestões que ele deu foi bem interessante, assim, o fato de colocar conteúdo feito pela comunidade ali, fazer uma propaganda da comunidade, seria legal mesmo. Eu gostaria de ver o Rudy lá. Já imaginou? Falando dos flop tacos. Os vídeos dele são muito entretenedores, cara. É muito engraçado. Me mato rindo do... Tipo, que ele faz um negócio bem entretenedor assim mesmo, sabe? É muito engraçado, cara. No início eu tinha um pouco de resistência ao canal dele, pelo fato dele ser um dealer, pela forma de ele lidar com o Magic, essa questão mais financeira, né? E daí isso nos ataca diretamente como jogadores, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo a deixar essas barreiras de lado e começar a consumir o conteúdo dele, e o cara é muito bom. É muito engraçado, cara. Ele sai com umas coisas, flop tacos, os green screen, sabe? É bem interessante. E ele, como ele se expressa muito bem, né? E o que ele faz... Ele levanta pontos interessantes, né? Que nem ele parou de abrir boosters. Porque pra ele não faz mais sentido, entendeu? Com as expeditions ali, é muito arriscado fazer isso. E isso coloca em risco a vida das lojas também, né? Então, algumas coisas interessantes. Ele reclama... Então, aparentemente, a Wizards está mais agressiva com reprints porque ele está reclamando disso, né? Isso que me faz, às vezes, abrir os olhos para algumas coisas, mas eu ainda acho que tem muito pouco reprint. E essa opinião não vai mudar. Com certeza. Basicamente, eu acho que esse foi o maior problema, assim, tipo... Eu disse, as partidas, elas eram meio monótonas, né, no geral, assim... Mas essa questão da musiquinha de elevador era foda demais, cara. Porque... o evento já tava meio sem sal, assim, por causa das partidas e nada muito inovador. E daí ficava botando entre games aquela tela chata e entre jogos, sabe? Tipo, os comentaristas quase não comentavam mais, cara. Aquela coisa que nos outros Pro Tours tu via os caras comentando e fazendo aquela deck tech, blá blá blá. Isso quase não existiu mais. No dia 1, no dia 2 até teve um pouco mais, mas daí no dia 3 lá, que era o top 8, nossa, era só game 3 minutos de intervalo, game 3 minutos de intervalo, game 3 minutos de intervalo, era só isso. Isso é complicado. Mas mesmo assim, conseguiu ter 40 mil viewers no Twitch, né, nas finais. Que é um número bem impressionante, pra ser sincero. É relevante mesmo. Talvez as pessoas estivessem curiosas pra ver como é que ia ser o formato sem o 4 cores, né, pra ver o que ia acontecer, sei lá. Sempre que tem uma balançada forte no formato, geralmente chama mais a atenção das pessoas, né? Também. Eu gostaria que eles fizessem Pro Tours de diferentes formatos só pra acompanhar a quantidade de viewers, pra ver exatamente como com certeza. Se eles fizessem um Pro Tour Modern, ia ter muito mais visualizações. Tipo, provavelmente o dobro, no mínimo. Então... Pois aí eu me pergunto, se a ideia do Pro Tour é promover o Magic em si, né? Promover os produtos da Wizards, é melhor tu promover cartas do formato atual para 40 mil pessoas ou promover o Magic em si para 80 mil pessoas? Formato atual, né? Que é o que as pessoas vão ter que comprar. Exatamente, porque tu não tá promovendo o Magic para essas pessoas que estão assistindo. Essas pessoas já conhecem o Magic. Senão não tava assistindo. Não, cara. Cara, ninguém tá olhando o Twitch aleatoriamente e acha o torneio de Magic e vai lá assistir, velho. E daí, jogo legal, vou começar a jogar. É muito até irreal. Porque, cara, isso foi uma coisa assim, eu tava assistindo, acho que a final eu tava assistindo e a minha esposa tava do meu lado. E é estranho, né, falar minha esposa, isso faz me sentir muito velho. Mas... E com um cachorrinho no colo, enfim, ainda, né? E daí, tipo... E dela ela olhou pra mim, eu não entendo nada do que tá acontecendo aí. Eu falei, pois tipo... Dá pra entender, porque eu conheço
as regras, conheço o jogo, conheço as interações, então eu sei o que tá acontecendo. Porque se tu pega o Pro Tour, cara, os caras jogam muito rápido, os caras usam muito atalho, sabe? Então, pra uma pessoa que tá aleatoriamente no Twitch e cai no Pro Tour, ela não vai entender porra nenhuma. Não vai se interessar pelo jogo vendo uma coisa que ele não entende. Não é como se alguém explicando e mostrando o jogo. Aqui, como é que se joga Magic, assim, assado. Ali é tipo a gente vendo os caras jogando Yu-Gi-Oh! Porque, cara... talvez isso seria uma boa coisa pra colocar naqueles 3 minutos. Porque, cara, segundo a Wizards, muita gente vê as coisas lá, tá ali no Twitch, tá promovido, né? Porque agora a Wizards fez um acordo com o Twitch, toda vez que tem Pro Tour, o Magic fica como uma das coisas promovidas ali, né? E, enfim, eu acredito que tem uma parte, sim, de pessoas ali que é o primeiro contato delas com o Magic. Mas se for, eu tenho pena delas, porque elas não vão entender nada. Não, e daí tem uma outra questão também. Daí para e pensa assim, a gente tá ali, a pessoa... Eu sou um leigo total, nunca vi Magic na vida, e daí caí de paraquedas um Pro Tour. Se é um Pro Tour Standard, as interações, do jeito que o Power Level do Standard, do jeito que as mecânicas estão sendo feitas ultimamente, elas são muito mais simples. Daí é muito mais fácil de tu entender o que tá acontecendo do que tu ver uma partida de Modern. Você tá vendo, por exemplo, Infect contra Affinity, tu não vai entender bulhufas do que vai acontecer. Legacy, então? Dread contra Storm. Não, Legacy nem... Não, Legacy não. Eu nem tenho esperança de ter um Pro Tour Legacy um dia, mas... Mas entendeu? Tipo, eu acho que a complexidade aumenta muito. Não tô dizendo que, tipo, que o Modern seja mais complexo que o Standard por si só, mas é que tem um pool de cartas maior, um pool de regras maior, um pool de interações maior, então ele é mais complexo nesse aspecto, assim, tipo, é muito mais difícil de tu entender o que tá acontecendo se tu não conhecer as habilidades, conhecer como as coisas acontecem, sabe? Então, não sei não, eu não concordo que seria melhor transmitir. Eu acho que pra quem joga Magic, é muito mais legal assistir o Modern do que o Standard, mas pra promoção do Wizards é muito mais inteligente mostrar o Standard. E aí, Matheus? Contraponto, discorda, aceita? Cara, a questão é tomar decisão sem dados. Cara, nunca eles devem ter dados, sábio, né? Também. Então, exato, esse é o meu ponto. O meu ponto é que agora que eles começarem a investir em cobertura, talvez eles deveriam fazer uns testes e testar, falar, vamos fazer um Pro Tour meio Modern e meio Legacy e ver como as coisas acontecem. Sei lá, ainda tem os GPs, né? Os GPs ainda tem cobertura. Mas a qualidade de cobertura do GP comparada do Pro Tour é muito diferente, cara. A Wizards cobre muito mal os Pro Tours. Os GPs. Isso, desculpa. E os Pro Tours também. Depois dos 3 minutinhos de elevador. Novamente, não falo mentira, eu sou um confuso. Mas... vamos ver como é que vai ser a cobertura do Las Vegas, né? Porque Las Vegas vai ser um monstruoso GP. Exato, então vamos ver como é que vai ser, vamos ver qual é que vai ser a cobertura, como é que vão ser a transmissão das partidas, porque aquilo ali poderia ser um ótimo balizador para ver como é que é o interesse com cada formato. Pois é, o GP vai ser dias 15, 16, 17 e 18. É que vai ser Legacy, Limitado e Modern. Que interessante. Mas eu não sei se vai ser coberto. Será que vai? Acho que sim. Não tenho certeza agora. Espero que seja. Porque aparentemente vai ser a Legacy é 15 e 16 e Modern é 17 e 18. Enfim. Seria legal se fosse pra conseguir ver alguma coisa. Embora, como jogador Legacy, eu tenho que concordar que o Legacy nos Estados Unidos é uma piada perto do Legacy na Europa. Porque o meta europeu é muito mais variado, muito mais divertido do que o meta americano. Enfim, acho que pra encerrar esse episódio a gente pode encerrar com uma discussão polêmica que tu trouxe, Felipe. Esqueci o nome do maldito dono do canal, apresentador do canal, que é o... Jeremy, não é? Acho que é Jeremy, do MTG Headquarters. Ele postou essa semana, hoje, dia 21 de maio, vídeo interessante com um tópico bem polêmico, que é uma coisa que eu cheguei a mencionar no episódio que a gente fez sobre o GP Porto Alegre,
que é a questão de uso de drogas, principalmente aquelas para aumento de desempenho, né? Não drogas como a gente não drogas como remédios, né? Não drogas como drogas ilícitas, né? Em torneios, né? Em eventos de Magic, porque existem muitos jogadores que usam, escondido, inclusive, e daí aí é o primeiro questionamento, né? Tipo, se é uma coisa tão legal e tão inocente, por que as pessoas fazem isso escondidas? E existem drogas que elas fazem aumentar, remédios no caso, né? Que fazem tu ter um aumento de concentração, ter mais disposição, tu não sofrer tanto da fadiga. Então, será que isso não é roubar, né? Isso não é uma forma de trapacear no jogo? Porque existem vários esportes onde qualquer esporte físico existe uma forma de ver se os jogadores estão se dopando ou não. Não importa se é futebol, judô, vôlei, qualquer coisa. Tem uma forma de verificar se os atletas estão dopados para ter algum benefício com quem não, em relação a quem não está usando medicamento. E talvez o Magic precisasse disso também, porque eventos grandes, primeiro que envolve uma quantidade de dinheiro interessante, então as pessoas vão usar de todos os métodos possíveis para tentar ganhar, e eventos grandes são realmente muito cansativos, né? Então, tu jogar 9 rodadas num dia é algo extremamente cansativo. Por isso que o pessoal fala, tipo, a primeira coisa que tu tem que fazer para tentar ganhar um evento, tipo um GP, é conseguir buys. Se tu não conseguir buy, tu não vai ganhar, porque tu vai estar muito cansado na reta final e tu vai acabar perdendo por causa da fadiga. E quando tu toma esses medicamentos, como pegar um exemplo nacional aqui, um exemplo nosso, que é a Ritalina, que é um remédio para aumentar a concentração, que é muito comum, que é estudantes, principalmente quem faz cursinho, coisa assim, tem gente que acaba usando isso para aumentar a concentração. Não façam isso, crianças, que é um remédio que precisa de prescrição médica, mas o pessoal acaba dando um jeitinho de conseguir. Então tem muita gente que acaba conseguindo até mesmo prescrição médica, porque tem médicos que não são tão éticos. Não só éticos, mas também não tem tanto cuidado assim com essas questões de esqueci o termo. Psicossocial econômica. Não, enfim, remédios que interajam com o teu cérebro e com as tuas endorfinas. Tem muitos médicos tem muito psiquiatra que tu vai lá, consulta e tu fala, eu tenho problema de ansiedade. Ele vai lá, então tá, toma aqui esse remédio e vai embora, sabe? Então tem muito médico que não age como deveria agir, assim, então facilita muito a compra desse tipo de remédio. Então tem muita gente que acaba usando. E isso é roubo, né? Porque quando tu chegar lá na 6ª, 7ª rodada de um evento grande, quando o teu adversário estiver completamente exausto e exaurido e começar a cometer erros bestas devido à fadiga, tu vai estar a milhão e vai estar mais concentrado do que nunca e jogando o mais fino do Magic. Não necessariamente isso vai te fazer um jogador melhor, mas vai te fazer um jogador mais consistente pelo fato de que tu não vai ser afetado pelo cansaço. Então, uma das sugestões do Jeremy é tipo, chega no top 8, vai lá e testa, manda todo mundo mijar num potinho e testa todo mundo. Tipo, que não solucionaria o problema do evento em si, porque daí tu não consegue fazer o exame lá pra ver se o cara tá dopado ou não a tempo pro top 8, mas tu conseguiria fazer com que as pessoas... Tu poderia desclassificar os caras e fazer os caras perderem a premiação, e com isso daí as pessoas passariam a ter medo de usar esses remédios e iriam parar de usá-los justamente porque lá na frente eles poderiam ser pegos e ser banidos do jogo. Né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que como qualquer esporte, tu tem exame de doping, né? Eu acho que seria a mesma coisa. Acho que provavelmente aqueles League of Legends da vida que são esportes eletrônicos que rolam milhões e milhões de dólares, eu não duvido que eles tenham mecanismos anti-doping e anti-cheating. Que o Magic a gente já viu que o anti-cheating do Magic é inexistente, né? Que o Magic não consegue entender que é possível roubar em cartinhas. A Wizards não consegue entender, né? E daí agora eles vão ver se eles vão entender ou não que também é possível roubar com drogas pra aumentar o desempenho, né? Como qualquer outro esporte.
Eu acho que é válido. Mas Já que cheating, tá, os caras estão vendo que a Wizards não faz merda nenhuma sobre cheating mesmo, então vamos roubar a full. Eu não sei se estão roubando mais ou se agora nós conseguimos ver mais, acho que os dois. E eu acho que o doping vai seguir o mesmo padrão. Tá, eu vou reverter essa pergunta. Será que o fato dos GPs serem tão desgastantes não é o principal problema disso? Eu também pensei nisso. Sabe? Se talvez os GPs fossem mais curtos, ou se fossem 3 dias ao invés de 2, só para ter a mesma quantidade de rodadas, será que não é esse que é o problema? O fato do GP ser meio, sei lá, desumano e exigir tanto assim na capacidade dos caras? Eu não sei. Em contrapartida, tu também tem, o cara quer ser um jogador profissional, tudo bem. Eu acredito da mesma forma como o cara tá sendo no esporte, ele precisa criar resistência física. Da mesma forma como em Magic, o cara precisa criar resistência mental. Há possibilidades ali, então, da mesma forma, né, de tu contrabandear ou de tu trapacear isso utilizando medicamentos ou drogas em si, nos dois, certo? A questão é que eu não sei. No Magic, diz que é ilegal tu usar esse tipo de medicação durante torneios? Não diz. As regras não tem nada. Porque justamente, da mesma forma que eles não tinham praticamente regra contra roubo, eles também nunca imaginavam que alguém ia fazer isso num jogo de Magic, entendeu? E aí eles não estão se tocando de que o negócio evoluiu muito mais do que um simples joguinho. E é da mesma forma como o exemplo que eu dei de League of Legends. Ninguém pode dizer que é um simples joguinho, um torneiozinho besta de League of Legends. São maiores do que, sei lá, torneios de esportes consagrados já há centenas de anos. Tu tem que aceitar que vai ter os mesmos problemas que esses esportes. Tipo, não é ilegal pro Magic, mas é, no mínimo, imoral. Então, tanto é que o próprio Jeremy falou, tipo, se as pessoas achassem que isso fosse algo natural, elas iam tomar na frente de todo mundo e não iam ficar se escondendo no banheiro do evento pra tomar, sabe? Então, não sei, não existe nada no Magic hoje que diga, tu não pode tomar, mas talvez justamente esse seja o ponto. Talvez precise, hoje, isso começar a ser averiguado como... Vocês já falaram, tipo, os eventos estão crescendo, a importância do Magic está crescendo, as premiações são gordas, então é muita coisa em jogo, né? Tipo, porra, quando tu tá jogando um torneio que tu pode ganhar $10 mil na final dele, com certeza tu vai fazer todo o possível pra ganhar esse prêmio, né? E o que não é proibido é permitido, né? Exato. Tudo que estiver dentro da regra tu vai poder fazer. E daí, com certeza, quem tenta seguir essa vida de profissionalismo no Magic vai acabar fazendo isso. Então é bem complicado. E tu falou dos eventos serem muito exaustivos. Talvez até sejam. Mas por isso eu tenho 2 pontos. Primeiro, como tu falou, que todo esporte é exaustivo. Isso não é desculpa pra tu roubar no esporte, sabe? Eu tenho certeza que o cara jogar 90 minutos de futebol deve ser bem mais exaustivo do que jogar meia partida de Magic. Mas, e daí o meu segundo ponto é diminuir o número de partidas. Cara, uma partida de Magic às vezes pode te deixar morto. Então eu não acho que o número de partidas possa fazer diferença, vai ser muito aleatório. É por isso que as pessoas falam, tipo, vai pra um evento grande, joga de burn. Pra não ter que pensar, né? Não pensa. Isso! Não, mas agora assim, falando, tipo, tirando, né, avacalhando com jogadores de burn, chat. Só que assim, é a parte séria disso, assim. O processo mais desgastante pro nosso cérebro é a tomada de decisão. Porque o que tu mais gasta energia, é o que mais gasta esforço, tipo, é a maratona do cérebro, é tu tomar decisão. E uma partida de Magic envolve tu tomar decisão o tempo inteiro. E decisões das mais simples às mais complexas. E às vezes tem decisões que parecem mega simples que se tornam, na verdade, algo mega complexo. Que tipo, às vezes tu olha assim, toma um inicial e tu pensa, qual é o primeiro terreno que eu baixo? Cara, às vezes essa tomada de decisão te faz pensar 5 turnos à frente. E isso é exaustivo demais. Então, tipo, diferente da nossa capacidade aeróbica, né? A gente consegue melhorar o nosso corpo para otimizar o processo de oxigenação e daí aguentar correr mais, por exemplo. Mas é muito difícil treinar teu cérebro para ele se desgastar menos por tu tomar decisões. O que tu consegue fazer é ficar repetindo muita coisa
pra daí quando tu se depara com uma situação, tu simplesmente já tem a resposta pronta. Daí tu tem um desgaste muito menor. Só que mesmo assim, tipo, tu não consegue prever todos os eventos que vão acontecer numa partida e todas as interações possíveis. Ah, então, eu meio que discordo disso, no fim das contas, cara. vai ser Hã? Eu meio que discordo disso, porque as partidas de xadrez de jogador profissional duram horas. E eles, aposto que eles têm muito mais capacidade mental, precisam de muito mais capacidade mental do que um jogo de Magic. Será? Eu não sei se xadrez é tão mais estrategicamente complexo do que Magic. É, sim, cara. Eu acho que não. Justamente pelo que o Felipe falou, de tomar decisões à frente. O jogador profissional de xadrez vai pensar 30, 40 jogadas à frente. Mas a quantidade de jogadas possíveis é limitada. E pelo fato de ele ter treinado muito aquilo, ele consegue cortar automaticamente as jogadas ruins. Da mesma forma que tu pode fazer em Magic. Sim, exato. Por isso que é meu ponto. Se em xadrez os caras conseguem fazer isso, tu conseguiria fazer em Magic também. Mas o problema é que, tipo, pensa assim, ó. O xadrez, nunca mudaram as regras dele. O xadrez, tu vai treinando o xadrez com o tempo e, cara, no fim das contas, tudo acaba sendo mais ou menos comum. E no Magic não. Porque no Magic tem sempre carta nova, tem sempre mecânicas interagindo de forma diferente, tem sempre uma coisa bizarra acontecendo na tua frente todo o tempo. Então eu acho que o Magic é muito mais complexo. Mas não em campeonatos extremamente competitivos, como a gente já viu lá, tu tinha basicamente que se preocupar com 3 decks, o que tu tava jogando e outros 2. Não é como se tu tivesse que se preocupar com o pool de 9.000 cartas de Magic, ou sei lá quantos que tá agora. Mas mesmo assim, cara, não sei, eu não... Porque, como eu disse, o xadrez é uma coisa que tá aí há muito tempo e as pessoas vêm praticando há muito tempo. Então, o Magic, quando sai, por exemplo, quando tem um Pro Tour, que é pouco tempo depois que saiu a coleção, cara, tu não teve tempo suficiente pra testar contra todos os decks, tu não faz nem ideia exatamente quais são os decks que tu vai enfrentar, então... mas é que, sei lá, as regras básicas de Magic são muito bem firmes. Não vai ser uma coisa assim estupidamente diferente que tu vai ver. Não é como se tu estivesse aprendendo um jogo novo cada vez. Mas, cara, mas é que tá. Tu tá subestimando a complexidade do Magic, cara. Porque, não, tipo, eu acho que tu tá subestimando a capacidade dos cérebros dos caras. Não, mas é que tá. Mas é que tu pensa assim, tipo, por exemplo, eu tenho uma criatura em jogo, eu tenho um Tireless Tracker em jogo, e o meu oponente vai dar lá aquele bagulhinho que dá dano igual o número de energias que tu gasta lá, pra matar ele. E eu tenho, sei lá, um Negate na mão. Cara, a decisão se eu vou usar Negate naquilo ali pra salvar o meu Tracker, num nível competitivo, é muito alto, cara. Porque, tipo, daí tu começa a pensar tu vai ter que começar a fazer a busca do que o cara tem no deck que valeria a pena tu manter o Negate up pra, de repente, não... em vez de salvar o teu tracker. Qual o benefício do teu tracker? Então, tipo, a matemática disso é muito... e é uma interação mega simples. O cara tá tentando matar a tua criatura e tu tem um counter spell. Então, tipo... eu não acho que o xadrez consiga chegar nesse nível de complexidade, cara. Sinceramente, eu não acho. Eu acho. Senão o xadrez, aquele Go, aquele chinês, eu acho que chega tranquilo. Sei lá. Mas, enfim. É tanto que nós temos computadores que jogam muito bem Magic e nós demoramos muito tempo pra ter computadores que jogam muito bem xadrez. Na verdade a gente não tem computadores que jogam bem Magic. Temos. Nós temos os jogos de Magic Online. Que são tudo scriptado. Sim, jogam muito bem pra scriptado. O xadrez demoramos anos pra o primeiro computador vencer o cara. Mas daí quando tu tem um jogo... Mas daí que tá. Quando tu tem um deck estacado, que tu tem um script que o IA vai seguir. Mas nem todos aqueles duos não são todas as partidas scriptadas. Claro que são, cara. Aquilo lá não é... A IA não tá tomando decisão por si só, meu. Aquilo lá, elas têm um espaço mega limitado de decisões pra tomar. Aquilo ali não te ilude que aquela IA é mega foda, que aquilo ali, se tu botasse qualquer baralho na frente dela, ela ia sair jogando, que não é assim. Tu tá te iludindo. Não sei como é que é, cara. Pode ser que seja boa. Tu também não tem como saber. Não é. Tanto é que tu pega esses duels e tu joga várias vezes contra o mesmo deck, ele vai ter sempre as mesmas compras. O deck tá estacado. Eu não notei isso de jeito nenhum. Não, Felipe. Aí tu tá errado. Sempre aparecia coisa diferente nas partidas. Cara, eu joguei o duel, acho que 2015, e daí tinha uma partida contra a Vacin que os draws eram sempre iguais, cara. Provavelmente o dispositivo onde tu tava fazendo random. Pode ser, mas... Não, mas a questão é assim, o jogo não é
não é scriptado, ele tem IA. E, Nelson, nós temos IA boa para xadrez há muito tempo. A grande diferença é que agora é tudo com rede neural e aí IA de verdade, certo? Não era simplesmente um sistema baseado em regras, como provavelmente é o de Magic. Então, hoje em dia a gente tem inteligência artificial sendo inteligência artificial mesmo, com ela tendo aprendido as melhores jogadas sozinho, sem um humano programando ela. Porque eu desconheço xadrez, mas assim como o Magic, provavelmente tem a melhor escolha pra te fazer em cada solução, certo? Sim. Antigamente o pessoal montava lá árvores de decisão e aí avaliava as decisões, qual era que chegava mais próximo de uma vitória, né? E fazia isso, mas era tudo meio que na força bruta. Ele montava todas as decisões possíveis e analisava melhor, Minimax. sei lá quantas jogadas à frente. Então eram algoritmos mais simples. Hoje em dia tu tem algoritmos mais complexos. Eu não sei exatamente qual... Eu prevendo, assim, eu programando, tendo que programar um algoritmo pra jogar Magic, um algoritmo pra jogar xadrez, eu acho que pra jogar Magic é bem mais difícil. Bem mais difícil explicitamente pelo fato de que a condição de vitória não é tão simplesmente conhecida, entendeu? E tu tem informação oculta em cada etapa. Em xadrez, tu tem toda a informação à tua frente, só as decisões que podem mudar as coisas. Em Magic, tu não sabe exatamente quais são as cartas que o cara vai ter na mão na hora de programar IA. Então, eu realmente acho que Magic é muito mais complicado por causa disso. Eu não sei, cara. Eu diria que é equiparável. Se não xadrez, talvez Go, porque eu não conheço Go, mas eu já ouvi falar que é mais complexo que xadrez. Mas, mesmo assim, cara, a questão sobre o quão longo é o evento e de repente separar em mais dias, eu acho que também é complicado pela questão de logística, separar em mais dias pra manter o número de rodadas. Pode começar na sexta, né? Mas o problema é assim, imagina já que basicamente nem todos os começa na jogadores sexta de que Magic... tu tem aqueles buy, né? Na sexta. Mas é que tá, mas pensa assim, nem todo jogador que tá no evento é local. Uma boa parte é de pessoas que viajam até lá pra jogar. E essas pessoas geralmente trabalham ou estudam, entendeu? Elas têm uma rotina, uma vida além do Magic. É muito mais fácil tu sair numa sexta-feira de noite do lugar onde tu tá pra chegar no outro lugar no sábado de madrugada ou de manhã e ir pro evento, do que tu ter que sair numa quinta e perder uma sexta-feira. Então, acho que por uma questão até de logística, é complicado fazer em mais dias, embora eu acho que seria a melhor solução. Porque diminuir o número de rodadas, eu acho que deixaria o evento mais injusto. Porque daí tu teria muitas pessoas que acabariam sendo cortadas do top 8, tendo pontuação de top 8 só por causa dos standings lá, dos pareamentos. Pois mas não sei, eu acho que, pensando pessoalmente, tá? Eu acredito, pensando pessoalmente, eu só penso pessoalmente, né? O Matheus é foda, ele consegue entrar na mente das pessoas. Pensa pelos outros, pensa por mim, Isso aí. Matheus, tô cansado de pensar. Eu também tô, esse é o problema. Não, mas, assim, é a minha opinião de que é injusto, certo? A não ser que todo mundo tome esse remédio, tu acaba criando uma parte injusta ali na competição. Daí tu entra na mesma coisa com trapaça, certo? Sim. Se trapaça é visto dessa forma, então por que usar drogas não é? Eu acho que, infelizmente, nos dias de hoje tem uma certa visão sobre drogas, certo? Que tu pega assim, tu tem o pessoal que, sei lá, usa maconha, então por causa disso tem que liberar todas as drogas e por causa disso tá ok os caras usar Ritalina ou Adderall. E eu vejo as pessoas não se tocam que, eu não sei, tá? Mas pode haver problemas médicos pelo consumo dessas drogas. Não pode. Mas às vezes as pessoas... eu não sei, eu não cheguei a procurar por informações se o uso, por exemplo, assim, vou usar a Ritalina uma vez por mês, certo? Digamos, eu vou lá pro GP uma vez e eu vou tomar a Ritalina naquele final de semana e isso vai me causar prejuízos, certo? Eu não sei se corre o risco de ser alguma coisa viciante ou se pelo simples fato de eu ter usado naquele final de semana, eu posso causar algum dano ao meu cérebro. Não sei, certo?
Então, eu acho que é um assunto muito complexo e não é só simplesmente eu sou a favor ou contra drogas. Eu acho que inclui muito mais coisa aí no meio. Inclui o fato de que não interessa se a droga faz bem, se faz mal, se é liberada, se não é liberada. O fato é que, claramente, é um tipo de vantagem que tu tá tendo sobre as outras pessoas, né? É uma vantagem que tu tá tendo sobre as outras pessoas que não faz parte do jogo em si. É a mesma coisa que um corredor tomar uma droga pra correr mais. Não interessa se a droga que ele tomou... Não, a droga que eu tomei era um chazinho de camomila, de boa. Pode ser de boa, mas ainda assim é uma vantagem que tu tá tendo sobre os outros competidores que não é uma vantagem moralmente legal. E se as regras dizem explicitamente que é ilegal, então é ilegal. Eu acho que o ponto grande aqui é esse, tipo, hoje não existe uma regra que controle isso e a Wizards tem que olhar pra isso, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Porque todo mundo olha pra isso, todos os esportes olham, agora os esportes também estão olhando, então o LoL olha, o Dota olha, todo mundo tá olhando pra isso, e a Wizards não. Então, acho que esse é o ponto, que esse foi a grande questão, assim, que era pra ser levantada. Hoje, não é ilegal, mas é imoral, então a Wizards tem que ter um cuidado grande com isso e tem que ter uma forma de acabar com isso, sabe? Porque isso existe e tentar negar é só tapar o sol com a peneira e deixar que as pessoas continuem fazendo esse tipo de coisa. Então, só que daí, em contraponto, daí num outro vídeo lá do MTG Headquarter, o Jeremy ele conversa com outro cara que eu não faço ideia de quem seja, porque eu não vou lembrar o nome dele agora, que o cara fala sobre roubo em eventos de limitado, onde as pessoas inseriam cartas extras nos decks, assim, tipo, na minha pool aqui eu abri e deu, tipo, vou sneakar aqui mais 2 Glorybringers aqui pro meu deck. E que daí, num evento que teve há pouco tempo, questionaram lá um juiz sobre como que funcionavam os checks lá das decklists, né? E que daí o juiz falou que tinha feito 4 no evento e 3 decks estavam irregulares. Nossa. 3 de 4 estavam irregulares. E isso não desperta nenhum alerta pra eles. Não, tipo, a gente olhou aqui, tinha 3 irregulares em 4, mas não fez nada. Boa. Tipo, 3 em 4. 75% dos decks avaliados estavam irregulares. Não, calma. Agora, o estatístico em mim vai dizer que depende como é que tu pegou essa população, essa tua informação não tem nem um pouco de validade. Não, eu sei, mas... Tu pegou... Mas entendeu? Mas é que o fato... o ponto é que isso deveria chamar a atenção. Não, opa, pera aí. Pode ser que temos um problema aqui, vamos investigar isso melhor. Exato, é isso que eu tô falando. Tipo, não tô falando que 75% das pessoas roubam. Eu tô falando que, no mínimo, aquilo devia ligar um alerta de tem uma tipo coisa assim, errada. Exatamente, tem uma coisa que pode estar errada, né? A gente pode ter dado o acaso de pegar os 3... os únicos 3 ladrões pessoas que estavam roubando em 4 decks, mas pode ser que não. Pode ser que mais gente esteja fazendo, então a gente tem que ir atrás. E o Wizards não faz nada. Então... Se a Wizards não muda nem as regras de embaralhamento pra evitar os roubos que já foram altamente documentados do cara. Eu não posso estacar o meu deck, mas eu posso estacar o do oponente. E a Wizards não faz nada sobre isso. Porque pra não entrar no loop infinito, né? Não entrar no deadlock. Não, mas... Tipo, eu embaralho teu deck, daí eu embaralho de volta, daí tu embaralho de volta. Mas tem formas. Tem formas. Eu já falei exaustivamente sobre isso, cara. Tem formas de tu resolver esse loop. Mas é que tu precisa de alguém experiente, tu precisa é aquele negócio, tu precisa contratar um ladrão pra tu se impedir de que um ladrão te roube. Sim. Com certeza, se forçasse o cara só a cortar o deck já seria suficiente. Mas, enfim, outro assunto. Mas eu acho que é isso, eu acho que chega de falar de competitivo um pouco, senão o pessoal que é mais casual vai sair do podcast. Vai nos abandonar. A gente já... Essa discussão aí do final eu acho bastante válida, certo? Que mostra que não é simplesmente um jogo. Por mais que, cara, naquele vídeo que tu mandou lá, eu tava vendo alguma coisa agora mesmo, aí tinha um comentário do cara: Magic não é um esporte, eu que pago a Wizards, eu tomo todas as drogas que eu quero. Puta que pariu. Não, cara, tu quer te chapar? Vai em frente, cara. Isso não estraga o meu jogo por causa disso. O que tu quiser. Exato, é que daí as pessoas não... Mas enfim, aí a gente entra em outras coisas que as pessoas não
não sabem argumentar, usam falácias o tempo todo, enfim, argumento de espantalho é o que mais tem por aí, e as pessoas um dia aprenderão a argumentar como seres civilizados. Acho que não. Mas eu também espero que as pessoas entendam que Commander é um formato ruim, então o que eu sei.